nada, saudar todos que vieram participar desse nosso workshop dentro do 13º Congresso Brasileiro do Ensino Superior Privado, e dizer que é uma alegria muito grande a minha de estar aqui hoje para conduzir esse workshop com duas pessoas tão destacadas no mundo do ensino à distância, do ensino híbrido e do empreendedorismo. Tentamos fazer uma mescla entre esses dois assuntos, né? Trouxemos o professor Longo, que tem uma, desculpe a redundância da palavra, mas uma longa caminhada, uma longa jornada no ensino à distância, presidente da BED, trabalhou em várias frentes. O professor Iago, acabou de entrar na nossa coordenadora geral de workshop na nossa sala aqui, estou fazendo a apresentação inicial, professor Iago, e já lhe passo a palavra para a sala da todos também. Então, temos aqui o professor Longo, que tem essa longa trajetória, né, no ensino à distância, passando por presidência da BED, hoje parece vice-presidente, sempre na diretoria da BED, sempre nos projetos inovadores, desenvolveu um grande projeto na Universidade Positivo de implantação do EAD lá, e depois vários outros trabalhos, enfim, eu conheço de muito tempo, e eu admiro o trabalho, e vai poder trazer para a gente muitas informações sobre o ensino híbrido, sobre o que tem de novidades por aí, né? Um pouco antes de começar, estávamos conversando aqui sobre oportunidades que estão aparecendo já nesse novo cenário em função da grande demanda, né, que toda essa movimentação para o mundo atual que a pandemia levou com rapidez, né, está trazendo. Também temos o professor Felipe Spinelli, que tive o prazer de conhecê-lo para esse evento, pessoa também de longa trajetória no ensino, e aí já na educação, utilizando esse recurso de tecnologia, e mais especificamente na área de saúde, que é mais ou menos, talvez um setor pioneiro nisso, por necessitar dessa troca de informações entre países do mundo, ou entre universidades do mundo, e sempre trazendo inovações para os hospitais, como o professor Felipe, até bem pouco tempo, que agora está trocando de função, estava na questão de educação lá do Hospital Albert Einstein, e agora está na Redditor, na central da Redditor. Então, ele é sempre muito envolvido com tudo isso e vai poder trazer para a gente esse olhar empreendedor que pode ser colocado nesse processo, quando o assunto é educação, com utilização de tecnologia. Então, ele também vai contar um caso, o case, né, case dele, e vai falar sobre toda essa sistemática. Mas queria passar rapidamente a palavra para o professor Iara, então, para saudar as pessoas, que é a nossa coordenadora geral dos workshops. Seja muito bem-vinda, professora. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui de manhã, nesse horário com vocês. Cumprimentar Paulo Chanan, coordenador deste workshop, meu amigo, parceiro de muitos anos, trabalhamos juntos em muitas coisas. Cumprimentar o Carlos Longo, também conhecido, amigo, parceiro de muitos anos. Foi autor de um e-book que nós produzimos, a Edux publicou sobre coronavírus. Ele ficou com uma edição junto com a Beth, produzindo um material belíssimo, que depois eu espero que o Paulo disponibilize aí o site, né, o portal da Edux, para que as pessoas possam ter acesso a esse material. Como foi dito ontem à tarde pela Patrícia, nós publicamos 7 e-books, e, ao final, um livro que sintetizou o material dos 7 e-books que foram publicados. Os 7 e-books trataram do impacto do coronavírus na educação superior. Então, cada e-book recortou essa temática por um aspecto extremamente interessante. O primeiro e-book foi eu e o Max que produzimos, foi um e-book mais teórico, mais filosófico, falando da questão da pandemia e das pandemias no mundo, falando que a pandemia é um cisne negro, trazendo vários filósofos para ressignificar essa questão do coronavírus. E aí depois veio o 2, que trata da legislação, até chegar o Paulo escreveu sobre formação dos profissionais da saúde no contexto da pandemia, e o Long foi mais operacional, né? O dele foi muito operacional, tratando de PDI, de formação, de gestão das IES a partir da chegada do coronavírus no contexto educacional.
Também é um prazer enorme conhecer o Felipe, que eu não conhecia. Olá, Felipe. Se agora está na Redditor, que coisa boa, viu? Porque Exatamente. meu plano é Redditor aqui em Brasília. Então, assim, eu tive Está bem atendido. Eu estive em Brasília há 2 semanas. Está muito legal a estrutura aí. eu tive essa doença que todos nós, né, a maioria do brasileiro hoje, lamentavelmente, e eu fiquei internada 10 dias no DF-Star, aqui em Brasília, e realmente é um padrão fantástico, tanto de medicina quanto de enfermagem. Bom, mas não quero me alongar, então eu vim aqui para dar bom dia, Simone, bom dia, Daiane, bom dia a toda a estrutura da BMS do Fórum, bom dia aos participantes. Bom dia. Tenho certeza que será um workshop fantástico e que deixará aquele gostinho do quero mais. E eu já agradeço ao Felipe, ao Longo, a disponibilidade desse horário, ter aceito o convite. Paula, que sugeriu o nome de vocês dois, a comissão científica referendou na hora, evidentemente, e eu quero desejar muito sucesso e quero já fazer um convite para continuarmos fazendo coisas juntos. Certo? Com certeza. Aí depois, Com certeza, obrigado. vamos continuar trabalhando, fazendo outras coisas, não só para os dois, mas para todos que estão aqui. Eu acho que essa é a grande finalidade de um evento com mais de 3.000 inscritos como esse. Nós, ontem, ao final da noite, tínhamos quase 4.000 participantes, né? Então, assim, é o momento da gente fazer network digital, fazer questões juntas, né? Trabalhar juntos. Então, muito obrigada, um beijo a todos e sucesso. Paula, a bola está com você. Tchau. Um abraço, Yara. Obrigado. Um abraço, obrigado. E quero reforçar, né, a todos que os workshops existem no Congresso em função da ideia do professor Yara. Por isso, sempre destaco isso, porque foi ela que, com toda a comissão científica, brigou para que a gente tivesse momentos muito pontuais dentro de um congresso que abrange várias vertentes, né? Mas que tivesse um momento para se falar do dia a dia, da coisa minudenciada no dia a dia das instituições de ensino. Por isso, o professor Yara sempre reverenciada por nós aqui. Depois a Simone pode colocar, inclusive, se possível, Simone, no chat, o endereço onde os e-books do professor Longo e os outros estão disponíveis, é gratuito, podem baixar e retirar de lá. Queria, rapidamente, para iniciar, eu vou compartilhar um slide, Simone, 2 slides, na verdade, que é para... Deixa eu só colocar aqui. Compartilhar 2 slides com vocês, porque eu não poderia começar esse nosso evento, esse nosso workshop dentro desse congresso, sem falar dessas 3 figuras que nos deixaram esse ano, né? O professor Gabriel, professor Veronese, logo no comecinho do ano, e logo a seguir o professor Hermes, né, mais recentemente. O professor Gabriel e o professor Veronese, que tinham um laço de amizade muito grande, bem mais forte, do que o professor Hermes, mas também era muito próximo do professor Hermes, que sempre fez com que esse congresso, todos os eventos que o Fórum destacadamente colocou no cenário, fossem sempre um sucesso. Ele vinha trazendo toda a carga do semestre para esse nosso encontro, né? O professor Veronese e o professor Gabriel, dentro da própria BMS e também do semestre, mas eram pessoas que contribuíam demais, né? Fazem parte de uma geração da educação superior privada, são pioneiros desse processo. Eu não sei se... Eu não consigo ver todos que estão aqui na sala, a sala aumentou muito de tamanho agora. Me parece que o Kovac ou o Daniel está na sala, mas, de qualquer maneira, o Kovac, inclusive, pode referendar o que eu estou dizendo, eram pessoas de extrema importância, né, para o setor e pessoalmente para nós. Então, fica aqui minha saudade, fica aqui a reverência a essas 3 pessoas, e principalmente para o Congresso, né? O professor Gabriel conduziu os primeiros congressos como secretário-geral do Fórum, né, antes do professor Janguier. Ele conduziu todos os primeiros e era, né, quando faleceu em janeiro, presidente do Conselho de Administração da BMS, do qual também faço parte, do qual fazia parte o professor Veronese e o professor Hermes Figueiredo. Então, grandes amigos que nos deixaram, que vão deixar muita saudade, que eu não poderia, já no início, de fazer uma reverência a eles e dizer que muito do que nós aprendemos ao longo dessa trajetória toda nossa com a educação superior se deve a essas figuras, né? Pessoas de muito, mas de muito destaque mesmo na educação superior. Pioneiros, né?
E também não poderia começar esse nosso encontro sem destacar o que o ministro Milton Ribeiro disse ontem na abertura do nosso congresso. Parece, inclusive, que ele já estava prevendo que teríamos um workshop falando de ensino híbrido, e vou destacar 5 pontos rapidamente do que ele disse. Ele destacou a importância da presencialidade, aluno-professor, para a formação de pessoas, né? Como nós também, né, sempre defendemos. Isso eu acho que a critério, até os grandes e eloquentes defensores do ensino à distância compreendem que momentos presenciais são importantíssimos para que tudo aquilo se desenvolva da melhor forma. E hoje, os professores Spinelli e Longo vão deixar muito claro isso para a gente. Também o ministro destacou a importância da utilização de ferramentas eletrônicas, né, dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Já vinha de muito tempo, sempre foram coisas importantes colocadas à disposição de alunos e professores, mas não tão determinantes como vimos a partir de 2020, com o advento da pandemia, que trouxe uma aceleração a esse processo e que também vamos conversar sobre isso. E quando combinamos a primeira e a segunda, o primeiro e o segundo destaque do ministro, estamos falando de ensino híbrido, evidentemente, o foco do nosso workshop. Ele destacou também que o MEC vem buscando formas de promover um retorno seguro para a presencialidade. Isso a gente tem que verificar que realmente, de fato, é o que está acontecendo. A gente presencia isso em Brasília e em todas as localidades, uma forma de um retorno seguro, porque um outro grande problema que nós vimos na pandemia é que aquelas instituições que ficaram só aguardando o retorno, que não investiram numa modificação tecnológica para dar aos seus alunos e aos seus professores uma condição de que o ensino-aprendizagem continuasse se desenvolvendo, elas tiveram um retardo muito grande do processo, fazendo com que alunos, por exemplo, passassem, alguns deles, o ano todo sem nenhum tipo de aprendizado, e isso vai comprometer o futuro, né, as gerações futuras, e isso tem um impacto enorme, que a gente precisa destacar, que a fala do ministro tem muita pertinência em função disso. Também ele destacou a questão da desregulamentação, que é uma questão de ordem já há muito tempo. Quando se fala em desregulamentar, não se fala em banalizar, né? Tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas misturam uma coisa e outra. O cenário é para pessoas sérias. Nós estamos falando aqui de pessoas que não têm a compreensão de quão sério é o processo de ensino-aprendizagem. E dentro dessa vertente, nós já vimos ao longo do tempo quantas amarras fora da realidade existem nesse processo, né? É um processo que deveria ser só formativo, o processo de regulação e avaliação, e ele é um processo punitivo, então tem toda uma característica punitiva, e isso desvirtua um pouco a ideia do próprio Sinais, e o ministro também tem razão quando diz sobre isso. E por último esse ponto, só para chamar a atenção de vocês, que ele destacou a avaliação externa virtual começada pelo INEP o mês passado. Eu tive o privilégio de participar de todo o desenvolvimento disso junto com os grupos de trabalho do INEP ao longo do ano, no final do mês de 2020 para frente, já se intensificou muito isso. As primeiras avaliações ocorreram já não no processo de testagem, mas sim já no ambiente real, né? No mês passado, como o ministro disse, 100 e poucas avaliações ao longo de maio, e estão prevendo 300 e poucas avaliações em junho, e nós vamos em frente para chegar ao objetivo das 5.000 avaliações até o final de dezembro. Eu queria destacar essas coisas e dizer a vocês, mais uma vez, né, é um privilégio muito grande estarmos aqui todos juntos, né, com isso. Eu vou só retirar a apresentação aqui da telinha para que... Já saiu? Já tirei, Simone? Não está mais a telinha? Já saiu. Compartilhando ainda. Está compartilhando a nossa sala aqui mesmo, do workshop. Você tem que parar o compartilhamento de alguma forma. Então, eu só ver como é que eu descompartilho para poder liberar o compartilhamento dos meus colegas. Peraí. Aqui. Isso, exatamente. Já tirei. Então, senhores, dentro desse contexto, fizemos esses workshops. O nosso workshop está designado para o ensino híbrido e empreendedorismo. Saudando aqui a nossa vice-presidente da BMS, que agora apareceu na minha tela, a professora Débora Guerra, querida amiga. Seja bem-vinda aí no nosso workshop. O professor Daniel Cavalcante, que eu referenciei agora há pouco, aí em cima. E todos os outros que eu não consigo ver, me desculpem. Vou passar a primeira palavra ao professor Felipe Spinelli, e, como disse na abertura, hoje
encarregado, é diretor da Redditor, na parte de educação, que mexe com tecnologia, absolutamente algo que eu pude entender do seu currículo há muitos anos, né? Que vinha de um processo do Einstein, de educação Einstein, de reformulação de toda a parte de educação com tecnologia, e agora está na Redditor. Felipe, pode ficar à vontade para compartilhar, se apresentar, trazer para a gente seu conteúdo. Obrigado, professor Paulo, obrigado a todos, obrigado, professor Yara também. Prazer aqui estar junto com o Carlos Longo, professor Carlos Longo, que é um amigo aí de longa data, foi meu chefe lá atrás e com muito prazer é um mentor, alguém que está sempre próximo, me ensinando muito, né? Bem, gente, realmente, como o Paulo colocou, realmente eu estou na recente mudança, então até por isso que no programa ficou uma coisa, aqui está outra já. Esse mês passado eu me desliguei do Hospital Einstein, depois de 10 anos à frente da parte de educação do Einstein, aí tocando toda a parte de treinamento interno, escola técnica, graduações, graduação de enfermagem, graduação de medicina, parte de ensino à distância, então um período aí à frente numa área muito importante, cresceu muito numa instituição que é uma referência, que é uma instituição realmente apaixonante como é o Einstein, né? E tem um mês que eu me desliguei, avisei minha saída justamente 1º de abril, alguns não acreditaram, acharam que era uma piada, mas realmente tem um mês, então, que eu estou num novo desafio, que é desenvolver essa área de ensino da Redditor, ensino, pesquisa e inovação. Então, a gente vai poder falar um pouquinho disso, onde a área de pesquisa é uma área já bem desenvolvida, uma área bem relevante, e a área, principalmente de ensino e inovação, tem muito aí por fazer e muito para acontecer. Bem, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Vou falar um pouquinho, então, do nosso tema. Não sei se vocês estão vendo aí já. Imagino que sim. Estamos sim. Ótimo. Então, vou seguindo aqui. Qualquer coisa, me avisem. Então, eu até escolhi como tema, pensando no próprio ensino híbrido, o tema que eu escolhi de título aqui foi Ensino Centrado no Aluno. E eu vou poder falar um pouquinho aqui o porquê, ou como eu vejo isso, como eu vejo realmente que essa é um modelo realmente que permite esta forma de criar o nosso modelo educacional. Eu vou passar brevemente, eu imagino que alguns grupos talvez já tenham passado por isso, aí eu não pude assistir todo o dia de vocês, mas eu imagino que alguns já tenham abordado a questão justamente da qualidade da educação no nosso país, né? A gente tem eu não sei se vocês... Eu não estou mais vendo vocês, eu não sei o que eu fiz de errado aqui. Espera aí. Deixa eu fazer de novo, só para ter certeza que eu estou fazendo certo. Então, sempre é relevante quando a gente vai falar de educação no nosso país, né? A gente falar da questão dessa base de educação que nós temos, que nós recebemos no país. Nós temos aí, infelizmente, quase 75% dos jovens atrasados ou abandonaram os estudos, né? Então, aqui apenas de uma forma gráfica, né? Pensando aí é uma forma até que o Todos pela Educação utiliza, né? A cada 20 alunos é como se 15 apenas concluíssem no tempo correto, na idade correta. E usando o PISA, né? Desses 15, só 50% tem aí uma capacidade mínima de leitura, básica de leitura, e 68% tem uma capacidade básica de conhecimento de matemática, né? Então, infelizmente, os jovens, né, que saem desse processo aí aos 20 e poucos anos, que são os que ingressam nas faculdades, ingressam no mercado de trabalho, se a gente fosse olhar ali, é como se a cada 20, só 2,5 tivessem no tempo certo a leitura correta, e somente 1,5 ali, aproximadamente, tivesse a capacidade correta de matemática, né? Então, são dados aí um pouquinho assustadores, que a gente tem que trabalhar com eles e entender que esse é o nosso cenário. Então, 3 em cada 10 brasileiros não conseguem ler essa frase aqui, né? É o que é o chamado do analfabetismo funcional, né? E por que isso é importante? Então, se a gente tem uma coincidência, uma consciência, né, na nossa educação de que esse é um desafio, e esse é um desafio, acho que de todos nós, de todo brasileiro, né? Ou seja,
mais de metade dos brasileiros adultos não concluíram o ensino médio, e no Nordeste, a gente sabe que essa situação ela você vai subindo no país, ela vai se tornando mais crítica, né? Infelizmente, no Nordeste, cerca de 60% desse público. E o que é relevante aqui para a nossa conversa, que eu vou fazer um link aqui com a nossa conversa, que as principais alegações de abandonar a sua evasão escolar, 39% alega que é por necessidade de trabalhar, e 30% alega que é falta de interesse, né? Então, falta de um modelo educacional que encaixe com uma questão de trabalho, e de um modelo educacional que permita o maior engajamento, que reduza essa falta de interesse. Com isso, então, a gente sabe que o nosso país, infelizmente, tem uma das menores taxas aí de ingresso e de formação do ensino superior, que é hoje aí em termos de 19%, 20%, e a gente já viu que o Brasil tem muita dificuldade de mudar todos esses indicadores aqui, eles permanecem muito estáticos aí ao longo dos anos. Então, resumindo, a gente, infelizmente, estamos perdendo os alunos, né? A gente tem dois cenários, então, críticos, né? Que nós estamos perdendo os alunos ao longo do tempo, e os que ficam não aprendem. A gente não consegue ensinar bem a esses alunos, é um grande desafio ensinar para o aluno. O aluno na nossa escola, infelizmente, ele não está aprendendo, né? E esse é o cenário que a gente recebe nas faculdades que a gente tem no nosso país. E isso tudo com dados pré-pandemia, né? Antes da pandemia. Então é um pouco realmente preocupante, assustador imaginar como esse cenário vai se desenvolver ao longo aí dos próximos anos. E eu vou me pegar aqui, principalmente aqui na falta de interesse, como um desafio para todos nós de mudarmos, de melhorarmos o nosso modelo educacional ao longo do tempo. Porque todos nós sabemos, né, que a nossa sala de aula, né, o nosso modelo de ensino, alguns já conhecem esse slide, é um slide um tanto conhecido, mas ele não mudou ao longo de centenas de anos, né? Se a gente pegar aí a sala de aula, a gente entrar hoje, né, ela vai ser uma sala de aula muito parecida com a que era há 10 anos atrás, há 40, 50 anos atrás, há 100, 200 anos atrás, né? Então, esse formato do ensinar, o formato da sala de aula, a gente provavelmente, hoje, se fizer um corte no Brasil todo, no país todo, no mundo todo, a gente vai ver que ele ainda é muito parecido, ele ainda é muito igual. E a gente, então, como é que a gente ensina hoje? A gente ensina que nem a gente sempre ensinou, né? Na maioria dos casos, aqui a gente vê talvez uma mudança acontecendo agora, nesses últimos 10 anos, mas até 15, 20 anos atrás não tinha-se nenhuma discussão sobre mudar o formato de ensinar, né? Então, aquela modelo de aula tradicional, né, que o professor, o detentor do conhecimento, ele fala para 30, 40 pessoas, ele passa o conteúdo, ou seja, se ele ensina ou se o outro aprende, são duas coisas separadas, né? Eu dei a disciplina, né? Então é o problema do aluno se ele aprendeu ou não. Aquelas questões que a gente sabe do síncrono, né? Estamos no mesmo local, no mesmo tempo, no mesmo conteúdo e na mesma velocidade. E é interessante, pessoas que trabalham nessa área, aí o Longo, a professora Elizabeth, a nossa amiga Mary Kimiko, pessoas que já trabalham há muito tempo, a gente já vê, então, esse mundo do ensino à distância se desenvolvendo em paralelo a isso, né? Então, o EAD, ao longo dos últimos 20 a 30 anos, ele foi mudando, foi evoluindo, foi criando novas ferramentas, as ferramentas foram evoluindo. E muitas das coisas a gente até vinha conversando um pouco antes, que com a pandemia o grande público descobriu, fala, olha, existe o Zoom, tem tal ferramenta, tem coisas assim. Isso já estava acontecendo, já estava aqui nesse mundo do EAD ao dispor, permitindo flexibilidade local, flexibilidade de horário, diferentes velocidades de aprendizagem, aí, ou seja, o EAD não se restringe ao Zoom, outras metodologias, outros formatos que permitem que você não ande necessariamente com uma turma, que você tenha tempos diferentes, conteúdos diferentes. Então, o EAD foi se desenvolvendo ao longo desses anos e foi crescendo, mas sempre num caminho em paralelo, né? Sempre com um caminho diferente do ensino presencial. Isso sempre era uma questão muito colocada, a dificuldade de você no ensino presencial, de inserir ferramentas, colocar ferramentas, e como isso realmente estava restrito a um mundo diferente, que era o ensino à distância. E por várias vezes aí trabalhando
há mais de 20 anos aí nesse setor, você via a surpresa de um aluno ou de alguém ao descobrir, falava assim, vou fazer um curso online, mas ao descobrir realmente que aquele mundo possibilitava uma série de possibilidades. E aí, o que aconteceu na pandemia? Né? A pandemia, ao mesmo tempo, né, que ela, né, é uma calamidade, é um problema, é uma coisa... Eu, como trabalho na saúde, aí vejo de perto realmente o desafio e o impacto que é, mas ela impôs ao mundo educacional uma mudança. Ela impôs, né? Essa mudança não foi escolhida, foi colocada e faculdades, escolas, né, todos tiveram que se adaptar numa velocidade enorme. E o que fizemos? Né? Numa velocidade enorme, migramos para o mundo digital e escolhemos ferramentas, normalmente ferramentas síncronas de ensino digital. Então, o que a gente fez na pandemia, ele é ir para o modelo de ensino à distância, mas o que eu tenho falado para muita gente ainda, porque tem gente que fala assim, mas eu não gostei, ou eu gostei. Então, primeiro é o seguinte, foi um modelo emergencial. Foi o que deu para fazer nesse período, né? Nesse período de uma calamidade sanitária, né? Foi o que deu para fazer. Agora, esse não é ainda o melhor modelo do ensino à distância. Então, quem está conhecendo esse mundo, através dessas ferramentas de meetings, né, do Teams, do Zoom, que pegamos nossa aula tradicional presencial e migramos para o online, é importante que vocês continuem essa exploração do mundo online. O mundo online tem diversas outras ferramentas para oferecer, diversas outras condições para oferecer. Esse modelo, embora sim ele ajudou e resolveu um momento emergencial, ele permite a flexibilidade de local, mas nas outras vantagens ainda, né, de horários, de diferentes velocidades, diferentes conteúdos, uma série de questões que o ensino à distância oferece, esse modelo ainda não é o que tem melhores condições. Então, só para deixar um recado que o ensino à distância é muito mais amplo e muito mais rico do que hoje a gente vê nos nossos filhos, nas nossas faculdades, em alguns modelos que nós escolhemos, que são principalmente nessas ferramentas síncronas com transmissão, como estamos fazendo aqui. E o ensino híbrido da pandemia? Então, o ensino à distância não é só aquilo, e o meu recado é que o ensino híbrido da pandemia, ele é uma coisa emergencial, ele é um modelo emergencial. A gente sabe realmente, como o professor Paulo colocou no começo, mesmo os mais fervorosos do ensino à distância, o ensino à distância é muito bom, mas, por exemplo, na educação infantil, a gente sabe da importância da convivência, né, do relacionamento. Cada vez mais também está aprendendo a importância disso, da saúde mental, da evolução, dessa maturidade emocional e mental das crianças, dos jovens, como isso é importante. Então, está sendo forçada uma volta, o que é importante, uma volta importante, eu defendo essa volta também. Mas esse ensino híbrido, que também é o que dá para fazer nesse momento, o que é importante? Ele não é um ensino híbrido, o que dá para fazer em termos de qualidade do ensino híbrido. Então, o ensino híbrido hoje, que a gente hoje tem, né, que mais ou menos 30% dos alunos estão em sala de aula, 70% estão em casa. Então, o professor aqui, né, ele é dividido por uma atenção tanto de um aluno que está online quanto de um aluno que é presencial, e a gente está chamando isso de ensino híbrido. Eu queria realmente ressaltar que esse não é o melhor modelo do ensino híbrido, é o que dá para fazer hoje, também não estou falando que está errado, é o que a gente consegue fazer hoje, mas também que vocês explorem mais, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre essas experiências, nesses formatos de hibridismo. E o que eu queria colocar, então, é que a gente realmente, durante anos, viu esse mundo do ensino à distância num caminho e o mundo do ensino presencial num outro caminho. Eles caminharam de forma paralela, até na legislação, né? Você falava assim, o curso é online ou o seu curso é presencial? O seu, quando começou a falar de cursos que eram online com presencial, a gente criou, mas essa disciplina online e essa disciplina é presencial. A gente continuou sempre fazendo essa diferenciação, essa separação. Isso aconteceu nos últimos anos. E, na minha opinião, o ensino híbrido é justamente a fusão desses dois. O que é chamado, né, lá fora, do blended learning. É você, de fato, mesclar. E aí sim, você mesclar
montando um modelo que seja o melhor do presencial com o melhor do à distância. Que a gente monte soluções que de fato colocam o aluno no centro, que de fato podem montar cursos na visão do aluno que, olha, isso aqui eu podia fazer online, isso aqui eu posso ir lá presencial. Eu posso ver uma parte de conteúdo online, mas eu vou lá presencial para discutir. Na área da saúde, por exemplo, a gente não pode de forma alguma abrir mão das atividades que são hands-on. Você pode simulá-las, você pode mostrar versões, mas você tem que ir lá botar a mão, que eles falam de botar a mão no paciente, mas você hoje bota a mão em bonecos, simuladores, laboratórios, né? Então, mas também ao chegar no laboratório, você pode ter feito atividades que fazem um nivelamento conceitual, que fazem com que você chegue lá e aproveite o melhor do presencial. Então, é realmente somente as soluções híbridas que vão permitir soluções mais complexas educacionais, e são soluções de fato bem complexas algumas, e que permitem que a gente faça essa educação que é o melhor no contexto do aluno. E aí, a pandemia nos acelerou, né? As conversas que a gente tinha em alguns fóruns, que a gente achava que talvez em 10 anos, 15 anos, essa condição que o aluno presencial estivesse aberto para essas metodologias, para essas ferramentas online, a pandemia nos acelerou. E, logicamente, a gente está, de novo, dentro de um modelo emergencial, mas eu acredito na vacina, eu sou um dos que acredita que a vacina é o nosso caminho. A gente, pós-pandemia, né, com o mundo voltando ao normal, ao novo normal, todos os termos que são usados, a gente tem uma excelente condição para o ensino, uma excelente condição para novas soluções que trazem, aí sim, o melhor do presencial com o melhor do mundo à distância. E isso tem que ser feito, o que a gente tem que tomar muito cuidado, aí sim, parar e desenhar essa solução com as melhores metodologias de ensino. Metodologia é o caminho. O professor é o caminho. Também não são tecnologias que vão substituir o professor, isso é muito importante. Elas vão ajudar o professor, apoiar o professor. O professor é o maestro disso tudo e não pode deixar de ser. E o foco tem que ser sempre o aluno. O foco não pode ser porque eu vou baixar custo, porque eu vou aumentar resultado, eu vou melhorar a EBITDA. Isso pode até ser consequências de um bom modelo educacional, mas o bom modelo educacional ele tem isso como uma consequência de um foco maior no aluno e soluções que aí sim atuam em escala, trazem ganhos, mas porque o aluno está satisfeito e está aprendendo. E aí, eu trouxe aqui o modelo mais falado hoje, é um modelo realmente forte para a gente discutir, para a gente pensar nas nossas faculdades, que é o chamado da sala de aula invertida, do Flipped Classroom, que é um modelo muito conhecido, e eu vou falar um pouquinho dele aqui, eu acho que todos vocês já conhecem, provavelmente, mas eu vou falar aqui de um case, usando justamente a experiência do Einstein como um dos cases. Mas a gente tem, então, na sala de aula tradicional, aquele conceito tradicional de que o professor passa a teoria, o professor explica, né? E o aluno, então, ia para casa para fazer exercício, para fazer o dever de casa, né? Sozinho, aonde ele estava ali, aí sim, tinha dúvida, voltava e trazia para a sala de aula, era esse o modelo de sala de aula. Já no modelo de sala de aula invertida, a gente inverte esse conceito, a gente bota o aluno para aprender parte daquele conteúdo em casa, principalmente a parte mais teórica. A gente investe em boas soluções, bons materiais para isso. O professor explicando aquilo por um vídeo da internet que use recursos de alta qualidade, mas isso muito bem encaixado dentro do seu conceito de conteúdo. E aí sim, o aluno pode estar se nivelando para voltar para a sala de aula, e o momento presencial ele é rico para debate, ele é rico para discussão, esse é o ambiente mais rico para isso. Então, você usar isso de uma forma conjugada dentro dos seus cursos, onde você tem um antes, né? Onde essas atividades servem para um nivelamento, uma atividade que você sabe que antes eu estou passando uma teoria, porque quando eu vou entrar no presencial, eu já sei que os alunos todos estão no mesmo nível. E aí eu posso fazer uma discussão, eu posso fazer um debate que já presume que aqueles conteúdos ali foram trabalhados. E eu posso ter atividades que sejam também fora de sala, que amarram aquele conteúdo, amarram aquela discussão, e assim eu estou amarrando todo o conhecimento numa evolução de conhecimento de aprendizagem,
amarrando, usando o ensino à distância e o presencial de forma fluida, né? Que acabe com esse conceito de que essa aula é presencial, essa aula é à distância. Não, eu trabalho, de novo, a melhor forma de ensinar para o aluno de uma forma fluida, de uma forma de conhecimento, de uma forma de conteúdo. E aí o desafio é como é que eu trago isso para o meu curso, como é que eu trago isso para a minha faculdade, como é que eu trago isso para a minha graduação. Então, modelos que tornam o aluno mais engajado, mais participante do que é aquela aula tradicional, né, onde ele é responsável, na verdade, ele é corresponsável, né, pelo próprio aprendizado. O professor, cada vez mais, é um maestro, ele orquestra isso tudo, ele é um expert do conteúdo nesse universo todo, mas ele tem que ter apoio nas metodologias de ensino, nas metodologias educacionais, nas ferramentas de tecnologia, né? Isso tem que estar fácil para o professor, para ele poder usar isso, e uma preparação prévia para ambos, né? Essa aula tem que ser muito bem desenhada, porque ela vai ter que ser colocada online, vai ter que ser criado material para ela, e esse fluxo, né, de conhecimento do aluno, essa jornada do aluno tem que ser muito bem pensada ao longo disso tudo. Com isso, você maximiza o seu tempo presencial. A gente cada vez mais, então, na minha opinião, vai trazer o aluno para situações específicas, aonde o aluno vai falar assim, não, isso aqui, se você me trouxe para uma aula, isso eu podia ter feito à distância. Por que você está me trazendo para isso presencial? A gente já vive isso em alguns ambientes aí, do aluno questionando isso, né? Aplicação dentro de contexto também, a gente criando conteúdos que trazem aquele conhecimento para dentro de um contexto. Eu sou engenheiro, tempo que aprendia lá cálculo 1, 2, 3 e 4, física 1, 2, 3, 4, álgebra linear 1 e 2, química, e não sabia para que era aquilo. E até hoje eu não uso boa parte daquilo, né? Qual é o contexto de aplicação? Isso também acontece hoje na medicina, na enfermagem, tudo ensinado dentro do contexto, né? Ou seja, a matemática, por exemplo, na enfermagem, num curso técnico de enfermagem ou medicina, vamos usar aquilo aplicado, por exemplo, a cálculo de medicamento, né, diluição, né, regra de 3. Você consegue trazer aquilo sempre para um contexto, e esse é um trabalho muito importante dos currículos de hoje em dia. O trabalho em equipe, discussão, trazendo também dentro desse trabalho em equipe, na parte presencial, o desenvolvimento das habilidades não cognitivas, trabalho em equipe, liderança, saber ouvir. Então, cada vez mais, então, a gente montando esses currículos que são integrados e pensam no todo. Aqui é uma visão que já era utilizada também, como eu falei, isso aqui a gente achava que a gente ia evoluir aqui e levaria mais 15 anos, 20 anos, e a pandemia nos acelerou nesse processo, né? O que era chamado aí, alguns chamam de ensino 1.0, 2.0, 3.0, mas na verdade, ou seja, daquele ensino que a gente tinha lá atrás, o que o professor é o detentor do conteúdo, aquela sala, todo mundo ali anotando e copiando, focado em memorização, né? Isso tudo a gente está mudando para o contexto, mudando para, de fato, então, colocar o aluno no centro. De fato, o que é a melhor forma de ensinar que faça sentido para aquele aluno? A melhor forma em termos de sequência curricular, a melhor forma em termos de metodologias educacionais, as outras competências também que eu quero desenvolver nesse profissional. Se eu vou formar um médico, esse médico tem que saber lidar com o paciente. Esse médico, por exemplo, tem que saber dar uma má notícia, de falar de um falecimento, falar de um câncer para uma familiar. Esse médico hoje tem que desenvolver várias outras competências e, inclusive, ser um ótimo médico, inclusive saber muito a medicina, a parte técnica. Então, cada vez mais, todas essas competências a gente tem discutido. Em outras áreas, as competências de criatividade, de inovação, além das que são as técnicas. Então, todo esse ambiente aqui oferece uma série de oportunidades e de desenvolvimento e de coisas realmente de altíssimo nível para serem pensadas e desenvolvidas. Então, aqui é o caso, por exemplo, gente, isso aqui é o caso da medicina do Einstein, onde você hoje tem um currículo que foi todo pensado usando metodologias ativas de ensino, um currículo que foi todo desenhado também mudando a lógica, de acordo com a lógica de melhor forma de ensinar para o aluno, então fazendo a integração de disciplinas, né, onde ele vê já desde anatomia, aprende sobre um órgão do corpo, mas também já aprende quais são as doenças, como é que o paciente pode se desenvolver. Ele é uma forma sempre pensando no melhor linha de aprendizagem para o aluno. E aí as metodologias de ensino também. Então, a metodologia mais presente, há outras metodologias de ensino, de novo, também numa linha de
ensinar o professor nas metodologias e o professor se apropriar dessas metodologias, mas o Team-Based Learning lá foi escolhido como a principal metodologia. E, resumidamente, para os que não conhecem o Team-Based Learning, o PBL normalmente é o mais conhecido, mas os alunos, o que acontece? Já começam eles têm uma atividade online para se preparar para uma aula. Então, sei lá, a aula da quinta-feira que vem, você vai entrar no LMS, então o aluno presencial está no LMS, que é uma outra coisa que às vezes falam assim, não, o LMS é para o aluno à distância. Não, o LMS é um apoio para o aluno. Então, o aluno ele entra lá no online e ele já sabe quais são os conteúdos que ele tem que se preparar para a aula presencial. Ele tem vídeos para ler, vídeos para assistir, textos para ler, né? Ele vai se preparar para aquela aula, todo mundo vai ter aquele mesmo preparo, e ao chegar lá, há um iPad, há um computador, e ele faz já um quiz, que nada mais é um quiz que vale uma pequena notinha e que verifica o aprendizado que ele teve daquela leitura, verifica individualmente o aprendizado que ele teve daquela leitura. Em seguida, ele vai fazer aquilo sozinho, já no grupo dele, mas individualmente, e aí eles vão, logo em seguida vai dar um send, ele logo em seguida vai responder em grupo aquele mesmo trabalho, tá? Aquele mesmo quiz. E aí ele já começa o team, a parte do team é ele ensinando para o colega. Então com isso você engaja os alunos, você traz a participação deles, ele, olha, eu li essa pergunta, eu sei, é assim, assim, assado. E você já percebeu também que um aluno explicando para um aluno o linguajar, o exemplo que eles falam da geração, que eles se têm de comunicação, é muito melhor que um professor explicando para um aluno, né? Então, eles se explicam em grupos e aí, em seguida, aquele mesmo quiz é resolvido pela turma inteira. E ao responder em grupo, ao responder em turma inteira, o professor ali também já sabe, recebe real-time a resposta do quiz. Então, também ele fez aquele quiz para averiguar algumas das questões que ele quer saber e ele já recebe o real-time, então ele já sabe o que a turma já entendeu, o que a turma ali, ao começar a aula dele, eles já sabem, eles já leram, eles já discutiram e eles já sabem. Então o professor também, dentro de sala de aula, com os seus slides, ele pode adaptar a sua aula de acordo com o que as pessoas não sabem. Ele já pode adaptar a sua aplicação e focar, olha, isso aqui ele já sabe, vou pular esse slide, eu vou direto para cá, vou direto para lá. Isso requer também uma habilidade, como eu falei, o professor tem que ser treinado para isso e a metodologia toda tem que ser pensada para isso. Então, uma metodologia que usa a tecnologia à distância, usa a tecnologia em sala de aula, o quiz em sala de aula, já dando dados para o professor, informação para o professor e que você muda completamente a aula do professor. Então, todo esse formato, como eu falei, tendo como foco o aluno e ajudando, a tecnologia ajudando o professor. Tá? Então, nos últimos minutos aqui, só para encerrar também, eu trouxe um pouquinho de empreendedorismo, só para fechar aqui. Bem, eu acho que é uma oportunidade, assim, é um momento realmente fantástico para empreender, né? Eu na minha vida inicial profissional, quando me formei, gente, eu fui abrir uma empresa de jogos de negócio, né, que era o negócio que o meu pai trabalhava, chamada Simulation. E eu, ali aos 20 e poucos anos, ainda no último ano da engenharia, fui ali, aluguei uma sala no centro, abri uma empresa. E eu lembro, assim, naquela época, eu parecia um ET falando que eu estava abrindo uma empresa. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, pô, mas como assim, Felipe? Você não vai trabalhar numa empresa grande? Você não vai pegar um emprego? Você não vai fazer um concurso? Você está louco, né? E hoje eu vejo, assim, como mudou nesses anos, como o ambiente é propício para empreender. Então, poxa, eu penso assim, cara, queria eu ser um cara de 20 e poucos anos, onde é bem visto hoje empreender, esse aprendizado, tanto de sucesso quanto de insucesso, né? Os aprendizados são gigantescos. E hoje esse ecossistema, né, que envolve a parte de tecnologia, de metodologias educacionais, o capital que existe hoje para investir nessas empresas, os grandes grupos educacionais que estão entrando nisso, os de saúde também, né? Então, no IDOR, nós temos o Open Door, que ajuda, que é também um potencializador para ajudar essas startups. Os mentores, que hoje também é muito já hoje entendido também, né, do mais experiente, ajudar o mais jovem, o suporte das startups, a parte de formação das startups. Então, realmente eu acho assim, que é um momento incrível para quem está empreendendo
E na educação realmente tem muita oportunidade, Eu elenquei aqui rapidamente, mas você hoje, como eu falei, quando você mergulha nessas soluções e você, por exemplo, busca soluções que apoiem aquilo que eu falei do TBL, o ensino híbrido, esse link do presencial com a distância, então há muita oportunidade para empresas surgirem, então surgindo para tudo que é lado, que ajudem nesse ensino híbrido, né, desse blended, que é o termo lá de fora, com ferramentas para o professor e para o aprendizado do aluno, soluções com dinâmicas ativas de ensino também que ajudem no PBL, no TBL, que tragam os dados para o professor e ajudem o professor, como exemplo que eu dei ali na sala de aula. Então, essa tecnologia também entrar na sala de aula é uma oportunidade gigantesca, tem muita coisa legal aí para acontecer, porque, na verdade, de fato, a aula continua sem o apoio dessas tecnologias todas. A parte toda de um ensino adaptativo, né? Ou seja, o mundo digital permite que você faça currículos diferentes, que você utilize inteligência artificial, machine learning, para quem veja o que ele já sabe. O que ele já sabe, ele pode pular, ele pode já estar num outro nível. Então, alguém pode ir mais rápido do que outro. Você tem diferentes currículos para o mesmo curso, né? Então, há já também soluções aí acontecendo muito legais. Ainda são soluções muito individuais, tem muito para fazer em outras áreas. A parte toda de realidade aumentada, realidade virtual. Então, realmente é um momento que eu acho que é fantástico e depois a gente fica aí à disposição para perguntas, para dúvidas, para que todo mundo precisar. Então, só resumindo, o que eu acho que é a cola disso tudo? O que está por trás disso tudo? Que sempre a solução tenha foco no aluno. Que as melhorias sejam para o aluno. Que você traga melhorias para o professor, que você ajude esse professor, dê mais ferramentas, dê mais dados para ele poder ajudar mais o aluno, mais objetos de aprendizagem, melhores recursos para que ele ajude melhor o aluno. Então, a gente não está falando, na minha opinião, em substituir o professor, em si, um ensino híbrido que permite que você monte as melhores soluções com os melhores recursos do presencial e do à distância com o foco desse aluno. E a mesma regra vale para a inovação e vale para o empreendedorismo. Colocando o aluno no centro, você vai encontrar as soluções que de fato agregam valor e trazem, por consequência, ganhos de escala, ganhos de resultado, economias de escala e etc. Tá bom, gente? Então, tá aqui o meu e-mail, felipe.spinelli@idor.org. Fico à disposição aí para as dúvidas depois, para conversar com vocês. E com isso eu encerro aqui a minha... Deixa eu ver se eu consigo encerrar o meu sharing corretamente aqui. Já parou de compartilhar? Sim, já parou. Obrigado, pessoal. Bom, eu agradeço imensamente, professor Felipe, trouxe conhecimento, expandiu o assunto, focou no case de Einstein, enfim, trouxe bastante coisa aqui para a gente debater no final. Fiquem tranquilos que todos os questionamentos estão sendo colocados no chat. Ao final, a gente vai deixar um tempo para respondê-los, né, com os nossos convidados aqui. Aproveitar para saudar aqui o professor Colasso, que acabou de aparecer na minha tela. Seja bem-vindo, professor, do nosso Conselho de Administração da BMS. Eu pedi para que as pessoas colocassem aqui suas instituições no chat para a gente falar sobre elas, mas são tantas que eu não posso cometer o equívoco aqui de não conseguir falar de todas, mas há uma série de instituições do Brasil todo aqui, eu destaco rapidamente aqui o FRB, Educação Corporativa, a FAINOR, a Unicesumar, vários aqui que estão nos assistindo, FANESE, Sergipe. Muito obrigado a todos vocês que vieram para o nosso workshop, que estão aqui junto com a gente, aprendendo com essas duas expressões aí do ensino híbrido brasileiro, do ensino à distância também, né, que é uma coisa que se mistura. E eu vou passar a palavra agora ao meu amigo, grande professor Carlos Longo, professor de grande conhecimento do assunto, inclusive um dos pioneiros que desenvolveu-se lá nos primórdios, quando se começou a falar EAD no Brasil, o professor Carlos Longo já estava em estudos e desenvolvendo seus trabalhos nisso. Professor Longo, fique à vontade, o tempo é seu, e continuem colocando os questionamentos no chat, nós faremos no final um tempo para esse debate, para essa conversa. Obrigado, Paulo. Obrigado, Felipe. Deixa eu ir lá no início da minha apresentação aqui. Vamos lá. Eu acho que já está compartilhado com vocês, né?
Maravilha, muito obrigado, Paulo. É um prazer grande estar aqui no SEBESP, estar junto de vocês e com esse público aí. Um prazer maior ainda estar compartilhando esse workshop com você e com o Felipe, uma pessoa que eu admiro muito, e um profissional de primeiríssima. Mas vamos lá, vamos conversar, e eu vou, na minha linha aqui, um pouco mais na área de gestão acadêmica. A minha discussão vai estar focada em 3 pontos. Primeiro, na gestão acadêmica pós-pandemia, o que foi de aprendizado, cenário e mercado, modelagem de ensino híbrido e a demanda de mudanças para as instituições de ensino e para a regulação. Então, eu vou começar aqui falando sobre o que a gente aprendeu, né? Então, vamos imaginar, vamos voltar ao tempo, vamos imaginar que o SEBESP de hoje fosse em maio de 2019. E o Paulo me passava a bola aqui e eu falava assim, pessoal, vamos fazer um trial, né? Vamos testar? Vamos deixar nos próximos 15 dias todos os nossos cursos presenciais vão ficar com aula remota e o complemento tudo no ambiente virtual de aprendizado. Né? Então, assim, vamos fazer isso. Aí o pessoal ia ligar rapidamente, a Yara, a Simone, o pessoal ia ligar para o Paulo e falar assim, cara, chama o médico, porque o Longo enlouqueceu. Né? Ele enlouqueceu, deve ter acontecido alguma coisa e tal. Então, assim, primeira coisa que a gente aprendeu nessa pandemia é que instituição de ensino, professor e aluno, pode mudar a forma de ensinar e aprender. Essa primeira quebra de paradigma, né? E isso gera uma oportunidade infinita de inovação. Né? Tudo aquilo, até o Felipe comentou sobre isso, tudo que os futuristas e os analistas estavam prevendo para 2030, aconteceu ontem, e nem hoje, aconteceu ano passado. Né? Ao mesmo tempo, isso mostrou, né, que a gente tem uma regulação engessada, né, uma regulação normativa. E aí, pô, deixou todo o MEC, fico muito feliz, o Paulo abriu bem falando que o ministro da Educação hoje reconhece, né, a necessidade dessa desregulação, dessa mudança, né? Mas, na verdade, virou de cabeça para baixo. E aí começou a poder tudo, né? Porque ninguém sabia o que fazer. Né? A segunda coisa, que eu acho que é fundamental de aprendizado, é a questão de comunicação. Comunicação consistente, transparência com o corpo docente, com o corpo administrativo, com os discentes, com o aluno. A unificação, né? Os omnichannels, né? Apoiando como política de retenção, você juntar a comunicação offline, online, e ter consistência e transparência, isso fez a diferença para instituições que conseguiram ser melhores sucedidas, sob o ponto de vista de retenção e de apoio a estudantes e professores, e aquelas que tiveram maior dificuldade para poder mudar. Ao mesmo tempo, né, nada vai ser como era antes. Não adianta, não vai ser daqui a 2 meses, 3 meses, ó, vamos jogar a máscara fora, vamos abraçar e vamos voltar. E não vai mudar, não é porque a gente vai melhorar no combate da pandemia. Não vai mudar porque a percepção do aluno e do professor com relação aos ambientes virtuais de aprendizado e a sala de aula, ela mudou radicalmente. Eu hoje tenho uma empresa de consultoria, eu trabalho com várias instituições de ensino, faço parte do conselho de administração de outras, e a gente vê professores e alunos. Hoje a gente conversa com um aluno de medicina, e ele fala, olha, ficar sentado na sala de aula 2 horas para assistir uma aula de ética médica, poxa, no AVA, fica fantástico, a gente discute, a gente debate, mas eu não quero perder a oportunidade de ter a experiência, né? Eu não quero perder o meu laboratório de simulação realística. Então, isso mudou. Ao mesmo tempo, o nosso aluno, ele não quer mais voltar para a sala de aula para ficar sentado ouvindo o mestre. Ele quer participar, ele quer ter prática, ele quer ressignificar a sala de aula dele. Então, essa mudança vai além da pandemia. E assim, dado que não vai existir um ensino exclusivamente presencial, vamos usar esse termo aí, modalidade, porque as pessoas usam, embora muitos de nós não gostem muito dessa termização, você vai ter o ensino híbrido e o EAD. E isso vai pressionar a mudança regulatória. O híbrido, ele pode ser com 10% de EAD e 90% de presencial, não importa. Isso quem vai definir é o projeto pedagógico da instituição e como eu vou trabalhar esses saberes.
E o EAD, aqui entre nós, está provado, né, já está na regulação que ele pode ser 100% EAD, falta uma regulação complementar, mas olha, estamos 1 ano e meio no trial real e ele funciona, né? Então, não estou conseguindo. Eu estou com um problema aqui na minha apresentação, não conseguindo mudar. Opa, foi. Então, indo para o cenário socioeconômico, né? Então, primeira coisa, a gente tem que olhar que, após a pandemia, as grandes empresas estão se estimando alguma coisa de 30% a 40% dos seus funcionários vão trabalhar em home office. Então, hoje, mais ou menos 65%, 66% dos estudantes do ensino superior são estudantes noturnos, que tradicionalmente nas grandes cidades saem do seu trabalho, vai para a faculdade, se desvia do trânsito e depois vai para casa. A maioria desses estudantes eles vão estar em casa, eles vão terminar o último call deles, a última reunião virtual, às 5h30 da tarde, e aí a gente não pode esperar que eles vão querer de segunda a sexta sair de casa e ir para a faculdade. Então, primeiro, questão socioeconômica, o nosso público-alvo muda o seu comportamento. Então, muda também, a gente tem que mudar a nossa forma de prestar os serviços educacionais. A outra mudança tem uma mudança disruptiva no ambiente de trabalho. Até eu acho que o Felipe falou muito isso sobre as questões das tecnologias e todas as coisas. Então, inteligência artificial, machine learning, uma série de habilidades e competências que tem que ser retreinada na força de trabalho. Eu fico imaginando hoje um jovem que esteja entrando num curso de engenharia da computação e ele deve estar pensando assim, poxa, eu vou demorar 5 anos para me formar. No meio do meu curso, tudo que eu aprendi antes não serve mais para nada. Então, a gente tem que começar a pensar nos micro e nanos degrees, nas competências. E agora o lifelong learning não é mais um sonho, é uma necessidade, né? Ao mesmo tempo, há um aumento de custo. Quando eu boto aqui hardware e software, né? Aumenta a luz, aumenta a inflação, aumenta o custo da infraestrutura, porque ela vai ser aquela estrutura grande, vai ter um nível de ociosidade grande, e a gente tem um impacto de redução de renda que vai demorar aí uns 3, 4, 5 anos, talvez uma década, para a gente se reestruturar. Isso produz o quê? Uma redução na mensalidade. Eu sou muito fã de um trabalho que o Paulo faz sempre, o Paulo Chanan faz sempre, quando vem o censo do MEC, e eu vejo lá que ele bota nos slides dele, lá sempre mostra, aumentou polos, aumentou o volume de alunos, baixou o ticket, né? E vai ter redução de margem. Então, a gente vai ter que pensar também, está centrado no aluno, como o Felipe falou, e novas metodologias, mas tem que ser sustentável economicamente, né? Essa conta tem que fechar, né? E os grandes grupos consolidadores, eles vão estar puxando, né, o ticket médio do EAD para baixo, porque esses grupos são muito grandes, eles têm um acervo muito grande, então eles vão expandir, e isso eu não estou prevendo. Quem lê o jornal, acompanha os jornais essa semana, vários, né, CEOs e mantenedores de grandes grupos consolidadores falando, olha, nós vamos abandonar o presencial tradicional, direito, engenharia, vamos focar no presencial de alto valor, medicina, odontologia e tal, e EAD, o foco é EAD. Então, isso vai pressionar eu imagino que já no ano que vem a gente vai começar a ver muito EAD de R$ 99. Isso não quer dizer que ele vai ser ruim, né? Mas é um modelo que se configura. E, ao mesmo tempo, as instituições têm que começar a repensar, principalmente as instituições de nicho e regionais, né, com seus 3, 10 mil alunos, e as instituições de nicho, primeiro, consórcio, porque você vai precisar de investir em software e você em uma série de questões, e se você fizer isso consorciado, vai diminuir o nível do seu investimento e não muda os seus diferenciais. OPM, hoje, uma sigla muito divulgada, vocês terem uma ideia, a maioria das universidades da África e da Ásia, eles não desenvolvem conteúdo, eles não desenvolvem marketing, isso tudo é terceirizado através de OPM e eles focam só na metodologia do ensino. Otimização dos recursos físicos, imaginam um campus maravilhoso de 100 mil metros quadrados construídos, 200, 300 mil metros quadrados construídos, e agora?
eu não tenho aluno para povoar, como é que eu vou fazer com esse curso? A gente vai falar um pouquinho abaixo. E a questão das startups, né? Criar o conceito empreendedor e de startup com os nossos alunos. Aí, a gente tem o famoso, os conflitos do chicken or egg problem, que é o ovo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. E aí é um pouquinho, né, para a gente botar vocês um pouquinho de dúvida e discussão, que eu acho que isso é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo. Primeiro, presencial com aula ao vivo ou híbrido, que eu chamei a escolha de Sofia. Eu adoro esse nome, até mesmo minha filha se chama Sofia, mas é uma grande verdade. A gente não pode cometer vamos dizer assim, não é bem um erro, mas uma tendência que aconteceu no passado, no primórdio da educação à distância. A gente começou a fazer uma educação à distância que era transpor o que acontecia na sala de aula para um ambiente virtual de aprendizado. O que isso fez? Isso ajudou a acelerar esse processo, mas também fez ter uma percepção de qualidade baixa da educação à distância, o que levou sempre a um baixo ticket, né, da educação à distância no Brasil. Quando a gente olha a educação à distância nos Estados Unidos e Europa, um curso de educação à distância, na média, é mais caro do que um curso presencial. E no Brasil, isso é quase impensável. Então, você tem que pensar, se você vai querer um modelo da pandemia, que foi basicamente a aula ao vivo, ou um ensino híbrido envolvendo de metodologia, aplicação de tecnologias e um reolhar, né, um ressignificar das atividades em sala de aula. Há uma estratégia, né? Você vai querer voltar, depois da pandemia, a ser uma universidade tradicional ou você quer ter um olhar de edtech, né? São questões, né? O Felipe mostrou na apresentação dele, a sala de aula no mundo, as instituições de ensino são muito reticentes à mudança, né? Então, é uma definição estratégica. Eu acho que a universidade tradicional ela tem que se transformar numa edtech, a gente vai falar nisso depois, mas é uma estratégia a definir, né, de escolher. Infraestrutura tradicional, o ambiente de coworking, docente ou mentor, os novos papéis. E aí tem uma coisa que está acontecendo, que já aconteceu há 20 anos atrás, e vai acontecer agora de novo, já está acontecendo, que é se a gente olhar as edtechs e as grandes universidades internacionais, se eles são competidores ou parceiros. Aí, novamente, estratégia. O que está acontecendo? Há 20 anos atrás, uma série de instituições começou a educação à distância a surgir no Brasil, com mais forte no ensino superior. Várias instituições internacionais vieram para o Brasil. Mas eles tinham barreira de língua, tinham barreira de preço, tinha até a questão da forma de comunicar com o aluno, o perfil, as metodologias que eles usavam, e as instituições brasileiras partiram para a competição e ganharam. Agora, nós estamos vivendo hoje um momento onde você não tem mais a barreira de língua, porque você faz curso hoje na internet, que você escreve em português, seu professor, ele lê em inglês, ele manda em inglês e traduz automático, tem tradução simultânea. Os tickets ainda estão altos, mas à medida que isso for se disseminando, vai baixar o ticket, aí a concorrência vai ser em outro nível. Então, a gente tem que pensar, enquanto gestor da instituição, se eu quero ser parceiro dessas instituições e agregar valor ao meu aluno, ou se eu vou partir para a competição. E aí, a questão do alunado, da gente pensar o aluno como aluno, aquela visão tradicional, olha, o aluno está ali, a instituição de ensino sou eu que digo como você tem que fazer, ou eu vou olhar ele como cliente e vou ver qual é a experiência dele, como eu trato ele melhor, como eu cativo ele, como fazer a retenção. Aí, dentro dessa questão de cenário de mercado, o mercado de educação superior brasileiro se configura dessa forma. A gente tem 56% das instituições, geralmente de pequeno porte, algumas de nicho, que tem 15% das matrículas. A gente tem um meio do marketing aí, esses 15% das matrículas aí estão diminuindo, quando vier esse censo agora desse ano, isso daí vai estar nos 12%. A gente tem um meio aí, que são basicamente as instituições regionais, instituições mais ou menos de 3 a 10 mil alunos, que elas têm 27% das matrículas, e 6% das instituições, que são o que eu chamo dos grupos dos consolidadores, que eles têm 55% da matrícula crescendo. Como eles vão se configurar nos anos à frente e amostram oportunidades, principalmente para as instituições regionais.
EAD nacional, eles vão investir pesado nisso, estão anunciando isso. Quem lê o Valor Econômico essa semana vê isso com clareza. Um híbrido nacional, que eu vou falar logo depois das modelagens, e cursos presenciais de agregação de valor, como medicina. A gente tem, óbvio, vai ter sempre as instituições de início, tradicionalmente as escolas de negócio, né? FGV, INSPER, ISPM, e assim vai, as escolas de negócio tradicionais, as edtechs, que curiosamente elas entraram no mercado por micro e nano degrees, mas muitas delas transformando em educação superior, que é uma migração interessante, e as escolas especializadas de saúde, que eu acho que o Felipe já falou bastante disso, Einstein, Redditor, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, entre outras, que cada vez mais especializadas já existiam no mercado com a área de pesquisa, né, mestrado e doutorado na área de saúde e formação dos seus quadros para enfermagem e outras áreas, mas agora entrando nesse jogo, mas representa uma fatia, e vão representar sempre uma fatia pequena de mercado. Aí nós vamos àquele meio lá, que é as instituições regionais, e eu vou focar toda a minha apresentação daqui para frente nelas, que eu acho que são as soluções para elas. Primeiro, você tem que ter um EAD regional, que ele é muito parecido com o EAD nacional, mas ele está mais concentrado. Em vez de eu ter 500 polos, eu vou ter de 10 a 50. Eu vou me proteger e vou tratar a experiência do meu cliente para competir com os consolidadores. Porque se eu tentar competir por preço e por marketing, eu não tenho condição. O híbrido regional, que é um híbrido de maior valor agregado, não é questão de qualidade, mas eu trato o meu aluno e uso, centro nas metodologias e na experimentação. E aí apareceu uma oportunidade, dado que as consolidadoras vão abandonar o ensino presencial tradicional, sobrou um mercado interessante nos cursos de exatas, direito e tal, para essas instituições se posicionarem. Saindo do mercado, vamos falar sobre os cursos híbridos. E aí, aqui não tem receita de bolo, né? É meu papel fazer isso aqui, mas existem várias formas de fazer o ensino híbrido, né? Mas o Brasil, esses 4 modelos são os que a gente mais vê nas instituições de ensino. E eu separei em 2 blocos. Os 2 modelos da direita são mais adequados para os consolidadores, eles usam mais isso, e tem uma razão óbvia para isso, que eu vou falar rapidamente. E os outros 2 da esquerda, sendo que o da sala de aula invertida, o Flipped Classroom, é o que eu mais gosto, mas eles estão mais adequados a instituições regionais e de nicho. Então, o que acontece? Por que o colaborativo assíncrono e síncrono e a rotação de estudos é mais adequado para os consolidadores? Porque eles têm um acervo de educação à distância. Essas instituições têm de 50 a 60 cursos de graduação EAD, com conteúdos prontos, com simuladores já testados e tudo. Então, esses 2 modelos eles estão muito focados em você ter disciplinas presenciais e EAD, e você trabalhar dentro do polo ou da instituição uma rotação de estudos, ora acompanhado em laboratórios simulados ou físicos, com o tutor presencial ou docente presencial, ou dentro do AVA. Então, ele casa mais com o perfil das instituições. A instituição regional e de nicho, quando você trabalha o conselho de sala de aula invertido, foi muito bem explorado pelo Felipe, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque acho que ele explorou bem, ela trabalha mais o AVA como onde você aprende a teoria e se prepara para o encontro presencial e o pós-encontro presencial, e no encontro presencial você tem toda a parte de projeto, de atividade, de experimentação. A rotação de laboratórios também muito nessa linha, mas aí muito mais usando mais o espaço físico da instituição, e várias instituições de nicho, principalmente quem usa PBL, usa muito esse modelo. Mas e qual é a consequência disso, né? Como a gente vai? O que a modalidade híbrida tem que usar? As tecnologias têm que promover, porque a gente tem que centrar no aluno e não na tecnologia. Primeiro, a socialização do conhecimento, né?
Você pode, em qualquer tipo de equipamento, em qualquer forma, você pode fazer uma simulação, você pode trabalhar com realidade aumentada, e isso é super importante. A tecnologia provê isso, né, da flexibilidade. O ensino individualizado. Hoje, vários ABAs, eu uso mais comumente o D2L, ele tem um ensino adaptativo, né? Você bota na mesma turma, o aluno terminou aquela unidade, ele passa para a segunda, aquele aluno que não atingiu aquela competência, ele tem um reforço, e você vai usando a tecnologia para apoiar o ensino individualizado, a flexibilidade, óbvio, de tempo e de espaço, né? E de ferramenta, até no nível de flexibilidade é o seguinte, poxa, eu vou esse final de semana para o meu sítio, lá eu não tenho internet, mas eu preciso estudar para a prova, para o meu PBL que eu vou ter que fazer na semana que vem, eu baixo no meu celular aquele material e estudo offline, isso é importante. Engajamento nas aprendizagens em grupo. Ontem, quem assistiu a palestra maravilhosa do Marcelo Gleisi, ele falou, ele dá aula para turmas de 80, 120 alunos, e ele divide no Zoom em grupos, porque apesar da importância do encontro presencial, mas ele valoriza o ensino hoje, a troca entre estudantes, né? O desenvolvimento de soft skills através de trabalhos em grupos é fundamental, e as tecnologias hoje apoiam isso, e as experiências simuladas de várias formas. A modalidade híbrida também, ela promove uma mudança no ambiente presencial. Entendam bem, eu não vou falar mais, a sala de aula, para mim, ela acabou. É o ambiente presencial e o ambiente virtual. Então, você tem que ter salas vivas para aplicação de metodologia. O que é uma sala viva? É sala onde ela não é mais tradicional, onde você tem cadeira de rodinha, você tem televisor, você tem uma sala integrada de tal maneira que o professor possa, em função da metodologia que ele vai usar, ele possa transformar essa sua sala. Laboratório Maker, como ambiente de experimentação, teamwork, experimentação em parceria com o arranjo produtivo local. A gente vai ter uma oportunidade agora no pós-pandemia, porque as indústrias, o setor produtivo, ele se desmobilizou muito por causa de todos esses problemas da pandemia. E eu agora, as instituições têm espaço ocioso. Se eu conseguir fazer a junção, né, trazer a empresa para dentro do meu campus e também levar o meu aluno para dentro da empresa, eu consigo transformar o meu ambiente de prática presencial no ambiente de experimentação. Projetos de extensão em comunidades e sistema público de saúde. Olha, coisa fantástica de testar, de botar um grupo na área de administração, de negócio de direito, para trabalhar com as comunidades, para identificar microempreendedores, tratar sobre questões de saúde. A gente tem oportunidades ímpares que ajudam na sociedade e desenvolvem competências dos nossos estudantes e transformar o seu campus num espaço de coworking. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente ter tempo de discutir. As novas práticas do ensino híbrido, elas têm que promover a construção do conhecimento pelo estudante, em substituição da transmissão, a dinamização do conteúdo através de simuladores e games, a intensificação da interação entre os estudantes, trabalho em grupo, desenvolver, aprender a ouvir, aprender a negociar, aprender a ser criativo, né? O professor se transforma no mentor e o ambiente presencial se transforma num campo de prática. Obviamente, para isso acontecer, tem uma transformação muito grande que os gestores educacionais, mantenedores, coordenadores do curso vão ter que fazer. Primeiro, a gente precisa capacitar os professores porque eles não têm letramento digital, eles não sabem usar. As ferramentas são fáceis, mas eles precisam mudar o modelo mental, a necessidade de capacitação. O uso das tecnologias na pandemia desmascarou que nossos planos de ensino, nosso processo de ensino-aprendizagem está defasado, tem que sentar a NDE, tem que ressignificar a aula, o plano de ensino, tem que mudar esse conceito. Exposição teórica, né? O aluno não vai aguentar mais, ninguém vai mais parar para ouvir a gente. Tem que ter um ambiente onde o aluno tenha autonomia e ele possa ter colaboração, ou seja, o aluno é o centro do processo. E as avaliações de aprendizagem, que é o maior desafio para mim de tudo, elas têm que parar de ser uma verificação de aquisição de conteúdo para mensurar o desenvolvimento das competências. Bem,
chegando já na parte final da minha apresentação e para poder ter troca com vocês, isso aí é uma afirmação. A instituição de ensino do futuro, a universidade, vai se transformar numa edtech para ofertar serviço educacional. Para mim, esse é o futuro. Quem não conseguir fazer essa migração, quem tentar manter o passado, tende a desaparecer, ou então ficar num nicho muito pequeno. E o que significa isso? A universidade é muito mais competente para desenvolver nano e microdeclives. A formação de um aluno, ela tem que se dar a cada semestre. Ele tem que ganhar competências e ressignificar isso e fazer novamente quando mudar as tecnologias. Os campos, né, os ambientes de aprendizado físico, né, ele tem que ser baseado em laboratório makers, em salas vivas, em simulações realistas, em ambiente de startup, o co-work e toda essa conexão empresa-escola. E, obviamente, pesquisa aplicada. Bem, finalizando, chegando ao fim para a gente poder discutir junto com vocês, a demanda de mudança para as instituições e o desafio da regulação. Primeiro, a gente tem que fazer uma transição de uma regulação normativa para uma diretiva, né? A normativa dita regra, ela engessa, né? Ela cria uma questão que aí, na hora que chega a pandemia, fica todo mundo desesperado. Porque você imagina, olha, o ensino presencial pode ter 40% de EAD. Da onde veio? Por que não pode ser 42,5%? Por que não pode ser 17,55%? Né? Isso não existe. Tem que ter um guideline, uma diretriz. Olha, a quantidade de presencial à distância no modelo híbrido vai ser em função do projeto pedagógico da instituição e do objetivo do ensino, da metodologia que ela usa. Né? A gente hoje tem nas diretrizes curriculares nacionais como diretrizes, e elas mudam. A Maria Helena falou no primeiro dia da abertura da importância da mudança das diretrizes com o tempo. Se a gente tiver a regulação com norma, olha, você pode fazer tudo desde que você use, o seu carro seja preto, o professor tem que fazer a chamada nos primeiros 5 minutos da aula e não aferir a presença dos alunos durante o seu processo de aprendizado, a gente não vai andar para frente. Isso é uma mudança, uma demanda necessária. Se não existe mais curso 100% presencial, modalidade é híbrida e EAD. Acaba com essa discussão. Né? Hoje, a telemática, a própria medicina, o professor que eu acho que era a área que mais resistia, o médico hoje faz consulta online. Né? Não necessariamente, não quer dizer que ele não precisa ver o paciente, mas o híbrido é o futuro. Né? A modalidade de EAD precisa dos seus ajustes, os cursos 100% EAD precisam ser regulados. Né? Nós estamos aí praticamente há 2 anos, aluno fazendo prova online, atividade online, ele não vai mais no polo. O polo tem que ser ressignificado, ele tem que virar um canal de venda e suporte para o candidato e o aluno. E a modalidade híbrida tem que dar autonomia para as instituições de ensino para montar o seu PDI e o seu PPC, com a carga presencial e virtual, respeitar as diretrizes curriculares nacionais. A redução de carga horária é um desejo, veja bem, o curso de administração na Universidade de Harvard tem 1.000 horas a menos do que no Brasil. Se algum de vocês me provar que um aluno formado em Harvard de administração é inferior a um aluno formado em administração do Brasil, eu tiro o meu chapéu. Mas, assim, a gente tem carga horária demais. A gente tem que diminuir isso aí é desejável, e certificações de mercado como o Nano Negri. Por fim, está aí o meu e-mail, vocês vão ter essa apresentação aí com os avaliadores, mas planejamento, o meu guru sempre será o Peter Drucker. Então, assim, planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas implicações futuras da decisão presente. Nós temos que fazer isso já, senão pode ser tarde demais. Bem, eu vou... Espero que eu tenha descompartilhado minha tela, tá ok? Já sim, já sim. Beleza. Muito obrigado aí, gente. Professor Longo, muito obrigado, querido amigo, por mais essa aula, mais esse ensinamento sobre isso. E eu vou, antes até de fazer as perguntas, fixar algumas linhas de pensamento que foram colocadas tanto por você quanto pelo Felipe, que são pontos fundamentais para esse nosso workshop aqui, para que fique muito claro. Até expandindo um pouquinho, Longo, se você me permite, já que o mercado é um assunto que eu tenho muito interesse, né? Com certeza.
trabalhar numa instituição consolidadora, eu acho que hoje o desafio do EAD, então, até recentemente teve um evento de uma dessas empresas de consultoria, que eu não vou me recordar quem foi, que podia trazer como tema o seguinte: as mensalidades do EAD, até onde vão chegar? Algo que valha, me desculpe quem foi que fez o evento, mas era alguma coisa nesse sentido, né? Então, essa pressão que o preço das mensalidades colocaram nas grandes corporações, e elas próprias colocaram em si mesmas, né, porque elas vão também pressionando isso, faz com que esse mercado fique um mercado muito perigoso, né, porque você precisa fazer isso ser lucrativo de alguma maneira. São empresas de valores que são medidas por resultados, quer dizer, então, resultados econômicos, resultados financeiros, e isso faz com que todo o negócio ganhe uma outra conotação. E, nesse sentido, quando você coloca esses aditivos de pressão, você cria um desafio bastante sério, que também faz com que as pequenas, como você bem colocou, tenham muita dificuldade de navegar nesse cenário, né? Então, para mim, quando a gente escapa um pouco dessa questão mercadológica e começa a pensar na educação como fator de mudança social, de agregação de conhecimento de pessoas, enfim, como seu papel original, né? Eu acho que vocês dois falaram do Adaptive Learning. Isso hoje é fundamental. As escolas trazem para os bancos do ensino superior pessoas muito diferentes, né, com formações bastante diversa e difusa, e isso exige que você tenha, já que você tem o auxílio de mecanismos tecnológicos, de uma adaptação que coloque, que individualize o ensino até onde for possível, né? Vai buscar pessoas que tenham conhecimento menor, trazê-los para o conhecimento maior, e vai dar aos que já têm um conhecimento maior ainda mais agregação. Então, o Adaptive Learning é a saída para isso, e a gente tem vários ambientes virtuais de aprendizagem e ferramentas de tecnologia hoje acopladas que permitem isso ser feito. Outra coisa que também vocês dois colocaram, que é importante aqui para o debate: foco no aluno, né? E aí as grandes organizações têm bastante desafio nesse sentido, porque na medida que se colocam sob uma enorme pressão metodológica, você precisa atender a muitos atores, né? E nesse contexto, o aluno precisa ter destaque. Então, foco no aluno. Outra coisa fundamental que traz da fala do ministro e se concretiza com o que vocês colocaram, o que não dá para ser ainda à distância, não pode ser colocado à distância. Isso precisa ficar muito claro, porque toda vez que a gente avança para onde não dá para fazer, você cria um descrédito no processo como um todo. O processo é excelente, mas daquilo eu não tenho como fazer, mas eu vou tentar fazer aquilo mesmo assim, eu descredencio, eu tiro a característica principal e passo a receber críticas sobre o processo, porque não estou usando o processo adequadamente. Então, o que não tem como, o que precisa ser inicialmente, ou por normas ainda, ou porque de fato não há tecnologia, precisa ser feito de maneira presencial, né? E aí talvez seja o que o ministro tanto fale, né? A presencialidade como uma necessidade, né, na formação. Isso é importantíssimo. O modelo mental precisa mudar mesmo, Longo. Isso é uma coisa absolutamente necessária. O modelo mental não só de professores, de todo o corpo técnico-administrativo que desenvolve a instituição. Porque nesse cenário novo, com o modelo mental antigo, a gente já cria um choque, né, que inviabiliza muitas ações que a tecnologia permite. Então, o modelo mental é fundamental que seja mudado. E, por último, aí já pegando a Carolina que o Felipe falou, quando ele fala na utilização do PBL, do TBL, enfim, de todas essas possibilidades de metodologias ativas que a gente tem hoje e já tem há muitos anos, né, que é um outro factoide, né? Nada disso é inovação, tudo isso no máximo renovação, né? Porque isso tem há tanto tempo e muito pouco utilizado. Quando você fala em utilização de metodologias ativas, você precisa de projetos diferenciados. Só que não são só projetos que incluam tecnologia ou metodologias diferenciadas. Projetos que façam uma ligação entre o conhecimento que você quer aplicar e o mercado, atendendo as DCNs. Esse triângulo entre mercado, DCN e o que de fato você quer inserir como tecnologia para poder aplicar a formação do aluno é fundamental, porque se você não tiver cuidado disso,
você continua fazendo aquilo que todos criticam, formando desempregados. Formar desempregados é um desserviço que as instituições estão fazendo no mercado, quando poderiam estar usando o mesmo tempo para direcionar essas pessoas para o que o mercado precisa. Essa aproximação entre o mercado e a instituição de ensino superior, ela é mais do que urgente, mais do que necessária. E aí vai um recadinho para as menores instituições, né? Hoje me parece que elas têm uma ligação mais forte, observando, estudando essas instituições no mercado, mais próximas, e de alguma maneira isso facilita, porque a grande corporação, ela se expande para todos os locais, e nem em todos os locais ela tem um agrupamento de pessoas com todos os setores da instituição funcionando. Muitos funcionam na própria mantenedora, muitos funcionam à distância, e aí não aproxima do mercado local e perde a chance de estar formando gente para aquele mercado. Então, eu queria colocar essas coisas até para prestigiar a fala de vocês, dizer que vocês trouxeram um enriquecimento ao Congresso enorme. Eu acho que a gente, nessa manhã aqui, aprendeu muito sobre ensino híbrido, é o assunto do momento. Nós vamos passar o ano inteiro falando sobre isso, ao longo disso, daquela minha publicação todo ano, e eu faço aquilo para provocar, uma publicação que faz, para que as pessoas observem os cenários. Tem muito... alguém está com o microfone ligado. Você é vacinado contra a Covid-19, pessoas com morbidade, ou também. Então, vejam, esse cenário todo, que vai acontecer ao longo desse ano, e provavelmente ano que vem estaremos aqui de novo falando do desenvolvimento que ocorreu, é sempre importante pontuar. Então, vamos passar um ano, vamos passar publicando aqui, vamos revisar e tudo, e conversando, estudando junto, porque é o que vai transformar a educação. A gente vai chegar num lugar, né, que hoje a gente vê nos Estados Unidos, vê em outros lugares da Europa, não tem essa divisão, não precisa dessa divisão. Essa regulamentação precisa ser toda refeita de fato. Para que dividir? Esse percentual é da onde saiu. Agora, é óbvio que eu vou reforçar o que eu falei no começo. Estamos falando para instituições sérias, pessoas que têm interesse em formar alunos, né? Não são aventureiros, pessoas que vão pegar uma questão regulatória para se beneficiar a qualquer custo, de qualquer maneira, porque daí não faz sentido nenhum, né? Então, nesse contexto, eu agradeço demais vocês. Vou começar aqui com algumas perguntas que colocaram e peço para que os participantes que estão na sala, se quiserem fazer uma pergunta, apenas levante a mão, porque como tem vários, a gente libera ali o microfone de quem for fazer a pergunta e o debate fica mais próximo, eu acho que até é muito mais legal, né? Então, vou colocar aqui para vocês uma pergunta que foi feita primeiro, o professor Nilson Cortez Júnior, deu parabéns aos dois, disse que são duas feras do nosso segmento educacional, pensamento com o qual me alinho, viu, professor? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Professor Irã Leandro da Silva, ele faz uma pergunta que eu não sei em que momento que ela foi colocada aqui, mas ainda era na fala do professor Spinelli, qual seria a estrutura adequada. Eu vou passar essa pergunta, até por respeito à pergunta que foi feita, mas se o professor Irã estiver na sala ainda e quiser reforçar essa pergunta da estrutura, sobre em que aspecto ele estava perguntando, seria mais fácil para o professor Spinelli responder. Professor Irã, o senhor está na sala? Estou sim. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, como vai o senhor? Tudo bem? Fique à vontade para fazer a pergunta, professor. Tudo, me ouvem aí? Muito bem, muito bem. Sim, a pergunta inicial, ela vai no sentido que haja vista que hoje o ensino híbrido está pujante no nosso cenário aí, devido à pandemia e às situações que estão ocorrendo aí no mundo inteiro. Então, a pergunta que eu faço, porque a priori, né, depois que vier essa vacina aí, pode ser que retornamos aí uma parcela do ensino presencial, né? E a minha dúvida, de que forma que nós poderíamos, então, de fato, fazer a união desse ensino presencial com o ensino online, para atender os dois públicos, né? De forma, o que seria indicado aí da estruturação física para atender o presencial e, ao mesmo momento, também atender o ensino online. A minha ideia é nesse sentido. Tá. Eu acho que até, assim, dentro de um ponto aqui, até acho que o Long colocou muito bem, e até o Paulo agora reforçou também,
eu acho que eu diria, duas competências que estão interligadas, que são, na minha opinião, essenciais para uma instituição de ensino superior hoje em dia, que é entender de metodologias de ensino envolvendo a distância, presencial e à distância. Também era uma coisa que a gente via isso como separado. Ele entende de ensino online, ele entende de presencial. Mas cada vez mais é uma coisa só. E as competências das edtechs, né? Você não precisa, talvez, o Longo até colocou, você vai se tornar uma edtech, que eu acho que é por aí mesmo. Enquanto isso, você tem que entender, você tem que ter competências na sua instituição que entende muito das tecnologias educacionais, para você poder se apropriar de acordo com o seu currículo, de acordo com tudo que foi falado aqui nesse cenário. Então, em termos de infraestrutura, na minha opinião, não é nada muito sofisticado que a gente está falando, né? Por exemplo, tem um case americano lá que é a Khan Academy, que eu não sei se todos conhecem, né? Khan é Khan, né? Que é o cara que faz ele faz manual, assim, a explicação em física, matemática, mas ele fala no contexto, ele explica muito bem. Então, não são, muitas vezes, eu acho que o mais... Hoje, talvez, na minha opinião, está se investindo muito em produções cinematográficas, mas às vezes se abandona o ensino do contexto, que é o que o professor consegue falar em sala de aula, que é ensinar dentro daquele contexto, da regionalidade, da cidade, né, do contexto local, né? Então, no fundo, eu acho que são salas flexíveis, que o Longo até chamou de salas vivas, salas que hoje permitem que você monte para grupo, monte tradicional, transforme a sala num estúdio, faz transmissão, né? Mas não são recursos, na minha opinião, muito sofisticados. E aí sim, como você vai utilizar isso dentro dos seus programas? Aí essa pessoa que é capaz de fazer essa liga, que eu acho que hoje é a pessoa de $1 milhão na minha cabeça. Quem é capaz de olhar currículos, discutir com o professor e fazer esse link para os modelos online, e aí sim, quais são as tecnologias e os formatos. Quem é capaz de fazer esses dois mundos funcionarem juntos, eu acho que são esses os profissionais que nós precisamos urgentemente ter dentro de casa. Porque quem não tem isso está caindo na mão da EdTech, né? Tem muita gente que eu vejo que como a EdTech está ficando mais e mais virtual, está quase dando o ensino todo na mão de uma EdTech, né? Eu fico impressionado como tem instituições que estão quase virando uma casca, viram quase só assinar diploma, né? Ela tem que entender desse mundo, porque mesmo que ela terceirize isso, o domínio e a responsabilidade educacional acadêmica dela. De novo, eu estou que nem o Paulo colocou, falando de ensino sério, tá? Estamos falando de instituições sérias que querem fazer um ensino sério. Então é importante você dominar esse elo do ensino aí, que ele é o mais importante nesse momento. Na minha opinião, de novo, colocando aqui um pensamento meu. Não sei se o Longo quiser colocar aí. Está perfeito. Concordo plenamente com o que você falou. Eu gostei do reforço do ensino sério. É importante fazer, né? Porque quando você abre, há outros formatos. Mas com relação a isso, até do ensino sério, eu queria colocar o seguinte: o brasileiro, a gente não pode ser elitista, né? Eu morei 5 anos na Inglaterra, tinha as politécnicas lá, que saiu de 30% de jovens no ensino superior para 65%. Era um ensino sério, só que é um ensino mais massificado. Eu não vejo... Assim, a gente precisa de formar pessoas, né? Os Estados Unidos têm community college. Os Estados Unidos têm 80% de jovens na escola por causa do community college. Não é por causa da Ivy League. Né? Ontem o Marcelo botou isso. Uma Ivy League custa $70 mil por ano, né? Não é isso que faz as pessoas entrarem. Então, assim, agora, as pessoas têm que ser sérias, né? E aí, para isso, não pode fazer a regulação por causa que o cara não é sério. Não é? A regulação, ela é para ajudar, é um guia para melhores práticas. Quem toma conta de bandido é a polícia, não é o MEC. Exatamente, muito bem. Por isso que é nosso professor, tá vendo, Felipe? É isso aí, é exatamente isso. É isso aí. Toma conta de bandido é a polícia, não é o MEC. Professor, estava com a mão erguida aqui, o professor Jorge abaixou, não sei se quer colocar... Acho que a Maria Amaral também está ali. A professora Maria Amaral está com a mão erguida, depois eu faço algumas outras perguntas. A minha pergunta é rápida. Primeiro, agradecer a todos a brilhante participação. Eu, durante muitos anos, dei aula em universidade particular no Rio, e de uns anos para cá, muito em linha com o que o professor Felipe comentou,
a baixíssima qualidade de competências de leitura, enfim, tudo isso que se agravou muito nos últimos 10, 15 anos. Eu entendo, por exemplo, que quando o professor Felipe Spinelli fala sobre, na área de medicina, você tem o médico, que faz parte, imagino eu, daqueles 2,5%, né, o aluno que sai, aplica para um vestibular de um grande centro médico, como o Einstein ou o Sírio, mas você também tem o grupo dos enfermeiros, que você está formando, e que esses vêm de um ensino brasileiro muito sofrido. A gente não está aqui para dizer, mas o fato é que o nosso ensino médio fundamental tem muitas questões, e que a sensação que eu tenho é que a gente, na universidade, está tendo que dar conta desses problemas muito sérios. E como fazer isso numa grande escala? Então, minha primeira pergunta, minha pergunta para vocês eu queria entender como foi a experiência do Felipe no Einstein, e como é a experiência do professor Carlos Longo com todas essas IES com quem ele trabalha, que certamente também administram essa questão, e numa escala mecânica, como fazer isso, né? Obrigada, professores. Obrigada, professor. Obrigado, professora Maria. Vamos começar com o Felipe, então. Desculpa o desafio! Não, mas é o desafio nacional. Eu acho que assim, eu até coloquei aqueles dados no começo, porque eu acho que aquilo ali é o cenário, né? Aquela é a base que todos nós trabalhamos, né? E aí a faculdade também fica, poxa, caramba, tô ferrado, que qualidade é essa que estão me entregando? E a empresa está falando assim, poxa, tô ferrado, que qualidade é essa que estão me entregando, né? Então a empresa também está olhando o técnico e tudo mais, e fala assim, meu Deus, eu tenho quase que reformar esse profissional, né? Então, uma outra discussão que mais normalmente no campo das universidades corporativas, né, que até é um nome errado, né, do ensino corporativo, lá fora, a universidade corporativa falou assim, não é meu papel formar, meu papel é ensinar a parte técnica. No Brasil, na minha opinião também, a empresa de grande porte, de qualidade e tudo mais, ela não pode abrir mão de formar, porque aquele profissional chega lá ainda necessitando de formação. Não é só o aprendizado técnico de como faz isso aqui. Eu preciso dar um passo atrás e fechar os gaps de formação. E aí não tem jeito, né? E aí, de novo, a gente, dentro dessa nossa conversa aqui, ou seja, cada programa é de acordo com o seu público-alvo, né? Se eu estou olhando um aluno de medicina do Einstein, eu vou olhar, beleza, eu posso trabalhar daqui para cima. Se eu estou olhando um público de técnico de enfermagem, eu vou ter que olhar e falar assim, cara, daqui que eu tenho que pegar na mão dele daqui para frente, né? Então, vai mudar o projeto, vai mudar linguagens, né, níveis de linguagens, e aí eu acho que, de novo, metodologias, deve ter gente no grupo aí na plateia que entende muito mais do que eu do que disso, mas não tem jeito, não, assim, essa é a realidade nacional, a gente tem que lidar com este público, com essa realidade. Talvez, sim, não adianta pegar um aluno hoje e dar 20, 30, 40 páginas de leitura, ele não vai ler, né? E aí você assumir isso, você tem que dar 3 páginas, dar um parágrafo, a gente tem que realmente se adaptar ao formato, mas também, ao dizer isso, também sou um defensor que a gente não deve baixar demais a guarda. A gente tem que ir e puxar esse aluno para cima. Tem que ser nosso papel, foi o que eu falei, que a escola às vezes não ensina e, infelizmente, alguns cursos de graduação também não ensinam. A gente tem que ensinar. O nosso produto é ensino. O nosso produto não é pagar mensalidade. O nosso produto é o aluno entrou aqui assim, nesse curso, ele tem que sair aqui. Se ele entrou aqui, ele vai sair aqui, beleza. Mas é esse gap de aprendizado que é o meu papel como formador. Né? E, infelizmente, também a gente vê que algumas faculdades, alguns grupos, algumas empresas, infelizmente, também não entendem que esse é o negócio. Esse é o meu negócio, ensinar. Eu pego um aluno, o aluno é matéria-prima, tem uma discussão enorme, mas eu entrego ele aqui. Eu tenho o meu ganho, foi isso que eu fiz nesse tempo. Né? Isso é o que a faculdade, a instituição de ensino tem que fazer. Né? Se eu pego lá em cima, o meu desafio é até entregar mais alto. Tem muita faculdade hoje pública que recebe um aluno lá em cima, passou num vestibular de medicina público e entrega ele, às vezes, bobear talvez até abaixo, não sei, mas é uma questão. A gente tem que continuar evoluindo nesse caminho. E é o papel de todos nós, né? Eu acho que esse é o papel e o desafio de todos nós. É a realidade, na minha opinião, constante.
Acrescentando aí um pouquinho do que o Felipe já falou, primeiro, o Brasil é um país diferente, né? É o único lugar do mundo que a gente quer resolver o problema da educação no ensino superior, né? Todos os outros países começam no ensino na pré-escola, né? O Brasil acha que vai consertar a educação no ensino superior, né? Todo mundo passa automaticamente, aí quando chega na universidade, um analfabeto funcional, cheio de problemas de matemática, português, né? Raciocínio lógico, isso vai em todos os níveis. Mas eu acho que assim não tem jeito, essa condição de contorno está dada, né? Isso para mudar vai demorar 30 anos, então, mas o aluno está chegando hoje, né? Então, eu acho que tem duas coisas que são importantes. A primeira, eu fiz um experimento uma vez numa universidade, né? Eu posso falar Universidade Positiva em Curitiba, que a gente pegou o curso de engenharia, em vez de você começar os primeiros 2 anos dando cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3, encher o aluno daquilo que ele não sabe, né? A gente fez um currículo transversal. O aluno estudava cálculo 4 no 4º ano. Ao longo, ele ia trabalhando tudo por projeto e ele só ia usando a matemática que era aplicada. E a gente dava um reforço na web, né, no EAD, para ele aprender noções básicas, né? Equação do primeiro grau, regressão linear, e assim vai. Né? Eu sou engenheiro, então para mim a palavra é música para os meus ouvidos. Eu só não sou tão bom no Excel como nem o Felipe, mas eu também sei entrar de matemática. Mas o que acontece? Né? Eu acho que a gente tem que pensar, né, que ontem o Marcelo falou uma coisa, que ensino de ciência é chato. Agora, se eu humanizar o ensino e começar a contar a história, eu acho que a universidade tem que mudar o currículo, entendeu? Não adianta, assim, não adianta você entubar o aluno de coisas que ele não sabe e que aqui entre nós não vão servir para nada, né? E você tem que mexer. Agora, eu vou confessar com vocês, quando eu fiz essa mudança de currículo, aconteceu 2 coisas curiosas. 20% do corpo docente pediu demissão, que falou que eu era louco, que ia ter um engenheiro que não ia saber calcular, né? E o dono da empresa me ligou. Olha, qual é a sua formação? Eu falei, sou engenheiro. Eu também, né? Assim, eu não sei, né? Mas eu acho que está tendo uma confusão lá, porque me vieram falar comigo que você quer fazer o curso de engenharia uma coisa experimental, né? Eu falei, olha, se você olhar o currículo na Dinamarca, eu não vou conseguir chegar como eles fazem, que é o melhor ensino de engenharia do mundo. Você vai ver que um aluno de engenharia mecânica, ele começa no mesmo curso, mas quando cada um se forma, cada um tem um currículo dependendo do projeto que eles escolhem. A gente está tentando adaptar isso, a gente não consegue fazer isso plenamente, porque a diretriz curricular não aceita, então a gente tem que fazer uns ajustes, mas é isso que a gente quer. Então eu acho que novamente, mudar o mindset e trabalhar isso. O que não pode, e eu vou contar uma história, não vou falar o nome do santo nem o lugar, porque assim, eu me lembro, eu tinha um colega numa instituição de muito renome no Brasil, que a gente fazia planejamento de estratégia todo ano. E num ano ele chegou, ele era um cara importante, né, na instituição, e falou assim, olha, o problema da instituição é o aluno é isso, o aluno é aquilo, e o presidente da instituição falou assim, querido professor, quer dizer que eu acho que você está na profissão errada, porque a solução do nosso negócio é o aluno. Não é o problema, somos nós. Eu vou só contar rápido, resumir a história, é o seguinte, nos anos seguintes ele nunca mais foi convidado para planejamento estratégico. Então, acho que essa não é uma boa estratégia, a gente querer botar a culpa no aluno e tentar remendar os nossos currículos. Só também, desculpa, para aproveitar num ponto que o Long colocou, esse problema está lá no ensino médio, por exemplo, eu acho que tem 13 disciplinas no ensino médio. Quem tem filho nessa idade aí sabe como é que é, né? A quantidade de disciplina. Então, de novo, a gente continua achando que ensinar é jogar uma carga de conteúdo gigantesco na pessoa e a pessoa fica decorando aquele negócio, né? E as pequenas conversas que tem de mudança curricular aí no ensino médio são uma briga. Você fala em juntar, sei lá, geografia com história, que é o que o mundo está fazendo, né? Arte com... E é uma briga danada, você não consegue sair, né? E as pessoas... E é aquela coisa, o menos às vezes é mais. Vamos ensinar menos e vamos sair com o português, matemática e o raciocínio lógico. E dali a gente trabalha o resto. A gente não está conseguindo nem na base fazer essas pequenas mudanças, né? Felipe, e também ainda tem essa questão do ensino adaptativo, que precisa ser incorporado, porque o aluno realmente chega muito desnivelado, né? A professora Maria, que tinha feito a pergunta, ela ainda coloca isso, né? Aqui a questão do nivelamento.
Hoje, o nivelamento, eu acho que ele acontece em 2 níveis. O primeiro nível, que é esse de fazer essa primeira arrumação de coisas básicas, como matemática, português, essa questão toda, a depender do curso que o aluno para o qual ele está indo, e depois você vai adaptar a formação dele ao longo da graduação através do ensino adaptativo. Isso era uma ilusão há pouco tempo, porque a gente não tinha ferramentas. Essas ferramentas estão aparecendo e cada vez com muito mais poder. E tem muita oportunidade aí também, acho. Tem muita coisa aí legal. E fácil de usar, né? Só saber metodologia. Sem contar que isso ajuda você a desenvolver a própria instituição. Você começa a saber a qualidade dos seus alunos com muito mais profundidade. Você vê quem avança mais rápido e ajuda a você a perder a não perder alunos por conta da evasão. Está ligada, muitas vezes, quando o ensino é híbrido ou o ensino à distância, está ligada à inabilidade do aluno com a metodologia ou com a forma, né, que ele está entendendo aquela metodologia, porque às vezes não é a metodologia, mas é como ele está entendendo o método. Então, tudo isso eu acho que é parte, viu, professora? Sua pergunta é muito pertinente e importante. Acho que todo mundo aqui tem esse desafio. Perfeito. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Professor Jorge, novamente ergueu a mão, Colodete. Por favor, professor, pode ficar à vontade. Acho que ele deixou a mão erguida aqui e não está mais na sala. Então, eu vou passar uma pergunta aqui, professores, que estava no nosso chat ao longo, né, da fala, da professora Solange Baladelli, né? Alunos que trabalham durante o dia e estudam à noite vem sendo um grande desafio para o TBL. Como trazer melhorias para essa questão? Vamos passar por uma mudança cultural gradativa? Vou direcionar os dois, porque ela também não fez o direcionamento, então vamos lá, Felipe. Peraí, pode repetir a pergunta? Desculpa que deu uma falhada para mim. Alunos que trabalham durante o dia e estudam à noite vem sendo um grande desafio para o TBL. Como trazer melhorias para essa questão? Vamos passar por mudança cultural gradativa? Ela já tenta auxiliar na questão, se isso é uma questão de cultura, né? Eu acho que é uma questão de cultura, né? A gente tem uma cultura realmente de se preparar pouco para a aula no Brasil, né? Quem já fez atividade lá fora, né? Você tem muita leitura, você tem muito trabalho, normalmente extra, para se preparar para as aulas, né? No Brasil, isso realmente, infelizmente, é uma cultura que foi perdida e você pedir alguma coisa é quase um incômodo para o aluno, né? Mas eu acho que sim. E eu acho que aí a outra questão, como eu falei, é a gente tentar se adaptar. Como eu falei, cada programa é um programa. Por exemplo, lá no Einstein, a gente tinha uma escola técnica noturna. Então, você tem que realmente entender as necessidades de cada programa, trabalhar volumes de leitura diferentes, trabalhar a leitura também chegar em formas diferentes, que ele consiga ler talvez por um aplicativo. Às vezes hoje em São Paulo, por exemplo, as pessoas gastam muito tempo em trânsito, antes da pandemia, né? Então tem uma série de questões que eu acho que é de fato você se adaptar à realidade do seu aluno e tudo mais. Porque também realmente não adianta, eu acho que às vezes é o que que eu falei até um pouco de conteúdo, não adianta também a gente como professor ser intransigente, falar assim, não, vou jogar a leitura. E ele não lê, aí seu modelo todo vai desabando também, né? Que você vai fazer a parte presencial assumindo que ele leu, mas ele não leu. E aí você vai fazendo em cascata um dominó que vai caindo. Eu só estou lendo aqui no chat, eu queria só aproveitar duas coisas, porque consequências da minha fala. Eu não estou falando, gente, que só português e matemática é importante, tá bom? Eu citei algumas vezes esse exemplo como formação, mas são pilares básicos para a gente conseguir construir os outros, né? Então, de novo, todos os outros são importantes. E como eu falei também de tirar arte do currículo, e também que isso foi discutido, também não é matar a arte, gente, e é trabalhar de forma integrada. Então, como eu falei, às vezes reduzindo, a gente consegue até ensinar mais, ensinar melhor. A gente está cobrindo tudo e não está conseguindo cobrir, é por aí. Uma coisa acrescentando, né, que eu acho que primeira coisa é o seguinte, eu aprendi ao longo da minha vida profissional na educação, que quando a gente desenha um curso, uma modalidade, metodologia, a gente tem que perceber qual é o nosso público-alvo, né, qual é o perfil do nosso aluno. Não adianta eu querer impor, né, um PBL
ele é pesado, né? Então, eu tenho que ver outras metodologias para um aluno mais trabalhador, que tem que ver que não diminui o conhecimento. O Felipe mesmo falou que eles trabalham no Einstein com TBL, que é o Team Based Learning, que ele é bem mais simplificado sob o ponto de vista de pré-aula do que o PBL. Então, acho que isso é uma coisa super importante. Outra questão de currículo, que eu acho que foi pegando um gancho no que o Felipe falou, que o pessoal está falando da matemática, do português, que a arte é importante, tudo na vida é importante, sem dúvida nenhuma. Só que o tempo, ele é um limitador, né? Por mais flexível que ele seja, então a gente tem que priorizar coisas. Novamente, vou voltar lá. Eu lembro até um amigo meu, na época que eu tinha aquele programa do governo brasileiro que os alunos ficavam no exterior um período, um semestre e tal. O filho dele, fazendo engenharia, foi para uma universidade americana de ponta, ele super feliz. Quando o garoto voltou, ele queria matar o menino, porque o menino, durante o período de 6 meses, fez filosofia, fez história da arte, estudou coisa, e, pô, ele não entrou num laboratório, né? Ele falou assim, eu vou matar ele logo. Falei, não, porque a educação, ela é holística, realmente. Agora, a gente tem que ver que hoje, o currículo brasileiro hoje do ensino fundamental e médio, ele é quase do dobro do tamanho em termos de disciplina do que o do resto do mundo, né? Eu diria que uma pessoa tinha que hoje aprender computação, né? Mídias digitais, a parte de português, porque ele tem que ter lógica, né? Ele tem que ter coisa, matemática e ciências da vida, né? Ele tem que entender a sustentabilidade, essas coisas, essas 4 coisas são fundamentais. Aí, lógico, vai ter lá, ele pode fazer a história da arte, ele pode ter outras experimentações. Agora, você bota 200 disciplinas para um jovem fazer e depois ele joga ele na faculdade e quer que ele faça cálculo 1, 2, 3, 4, 5, e aí fica uma coisa muito louca. Eu queria trazer um comentário também que eu vi no chat, que alguém botou lá, que se o ensino híbrido vai ser mais caro, a tendência é essa, o híbrido regional vai ser mais caro que o híbrido... Agora, mais caro não quer dizer que eu cobro o que eu quero, né? Eu acho que tem que ter agregação de valor. A armadilha é não acontecer com o híbrido o que aconteceu com o EAD, que o público foi percebendo que o EAD vale menos. E aí isso foi uma armadilha que eu acho que todos os mantenedores hoje se arrependem profundamente, mas agora não tem mais saída. Longo, só fazendo menção, então, é o professor Lucas Figueiredo que fez essa pergunta que você acabou de responder, aqui da Uninasal, que trabalha comigo aqui. Maravilha. Vou fazer uma pergunta aqui do professor Cláudio Vasconcelos. Olá, boa tarde, sou do Centro Universitário também, no Modo de Nassau. Gostaria de opinar a opinião de nossos expositores sobre se o ensino híbrido é um caminho sem volta, no sentido de viabilizarmos a educação. Minha pergunta não se restringe apenas ao fato de estarmos condicionados ao distanciamento social, mas após o período pandêmico, na opinião dos senhores, continuará havendo preferência pelo modelo presencial ou acredita que o modelo híbrido irá ter um destaque maior que o presencial? Muito obrigado. Vai Longo, você agora primeiro ou Felipe? Felipe. Vai Longo. Então, olha, para mim, o ensino presencial 100% acabou. Né? Para mim, assim, o ensino vai ser híbrido, né? Tem várias formas de hibridismo. Mas ele não vai ser híbrido porque eu quero. Ele vai ser híbrido porque o meu aluno mudou a forma de pensar, aquilo que eu falei na minha apresentação, né? Vai ser muito difícil eu convencer um aluno ficar ouvindo o Carlos Longo 2 horas aula dentro da sala de aula. Ele não vai querer. Ó, professor, te adoro, mas, pô, vamos fazer outra coisa, cara. Vamos aqui fazer outra... Então, assim, o híbrido é mandatório para o novo comportamento das pessoas e a nova forma de perceber o aprender a aprender, né? Eu acho que a experimentação e tudo isso vai levar ao híbrido, quer a gente queira ou não. Felipe, com você. Não, eu concordo totalmente e acho que se você não for para o híbrido, né, isso vai acontecer, né? Ou seja, hoje o aluno, já acontece isso, né? Você está dando uma aula, ele está pesquisando, vamos também falar do aluno bom, né? Ele está dando um Google no que você está falando, você fala de um autor, ele checa, ele vai ver um vídeo do YouTube, ele vai ver um TED daquele assunto. Então isso já está acontecendo, né?
Então, eu acho que se você, como instituição de ensino, não se apropriar disso, falar assim, poxa, eu posso também guiar esse mundo todo seu, posso também ter informação desse teu mundo, e vamos juntos aqui acelerar e aprender mais, isso vai acontecer, né? Vou também dar um outro exemplo do Einstein aqui. O Einstein criou um aplicativo chamado Atualização Médica Personalizada, que é ensino adaptativo, baseados em casos clínicos, e hoje o aluno de medicina baixa aquilo e ele está sugando daquela fonte ali em paralelo. A faculdade, se quiser, pode fazer aquilo concomitante com o curso dela, ela pode trazer aquilo para dentro, né? Então, hoje, e essas ferramentas agora, então, eu acho que já tá acontecendo, e nos próximos anos acho que a gente vai ver isso explodindo ao redor dos temas dos cursos, né? Ou seja, na escola, vamos dar um exemplo de novo da escola, se geografia, história, você vai ter uma série de aplicativos lá com um baita de um conteúdo. Então, a escola vai ter que dar um passo à frente. O curso de engenharia e todos os cursos vão ter que correr, porque vai ter muito conteúdo de qualidade online aí sendo ofertado, com lógicas, algoritmos, inteligência artificial, e a gente vai ter que correr. Acho que vai todo mundo... Aquela história assim, começa a correr. Se você não está correndo, está errado. Bom, gente, tem algumas outras questões, eu vou encaminhar os professores, porque a gente tem que encerrar em função do horário, para não atrasar o almoço e a sequência do nosso congresso. Mais uma vez, queria agradecer demais ao professor Felipe Spinelli, professor Carlos Longo, esperar reencontrá-los em outros eventos nossos, tanto do fórum quanto das associações que compõem o fórum. Acho que são pessoas que sempre vão trazer uma agregação de valor ao assunto. Esse assunto é um assunto pungente, né? Um assunto que... até para finalizar, viu, Felipe, essa pergunta que foi feita por último sobre o ensino híbrido, é muito interessante isso, viu, Longo? Que a gente passe a perceber que pessoas começam a entender o ensino híbrido a partir de 2020. O ensino híbrido sempre foi possível, sempre foi permitido, enfim, e que as instituições fizeram sempre isso, deixaram isso de lado e optaram por uma divisão de caminhos, ou vou para o presencial ou vou para o EAD. Nunca foi uma escolha, e eu me lembro de grandes instituições que tinham condição de fazer a inserção dos 20% quando só podia 20%, e nunca fizeram, né? E também podiam presencializar coisas na educação à distância, e também não fizeram. Então, de repente, parece que nós estamos falando de um assunto novo, né? E é um assunto que permeia, né, a história da educação brasileira, desde quando, pelo menos na regulação atual, desde quando a Verdade. O primeiro curso inteiro híbrido que eu fiz foi em 2015, em Curitiba. Então, tá vendo? E já era possível desde 2000. Era um curso de gastronomia. Bem, na verdade, da Constituição para cá, a gente já podia pensar nisso. Agora, só veio a partir dali. Mas é muito legal que isso esteja hoje fervilhando, né? Faz com que todas essas organizações tragam novidades tecnológicas e tal, enfim. Então, agradecer demais vocês, falar que foi um prazer tê-los aqui, agradecer em nome do fórum, agradecer todo o pessoal do fórum, né, o nosso secretário-geral, o professor Celso Nisquet, novamente a professora Yara, que coordena todos os workshops do Congresso, dizer que o nosso workshop aqui foi um sucesso, a Simone, que está ali com o nome de Dayana, todos os demais que nos acompanharam, e passo para vocês. Agradecer a todas as Dayanas que nos ajudaram, né? Que todo mundo chamava Dayana. Mais de uma, né? Nem a Dayana, de verdade. Obrigado, Renato, também atrás aí. E agradecer meus amigos que estão aqui também, Daniel, que eu estou vendo novamente, professor Colasso, todos os outros. Daniel. Que ficaram o tempo todo aqui com a gente, meus amigos do Ser Educacional, né, que também estiveram aqui em peso, várias pessoas, a professora Vânia, que agora apareceu ali, eu só consigo ver quem põe a imagem, eu não consigo ver quem está com a câmera fechada, por isso me desculpem as referências que eu não fiz, agora a professora Silvia, o professor Roberto... Eu acho que valeria todo mundo ligar a câmera para a gente registrar esse momento do workshop 3 no semestre. Todos que puderem ligar a câmera... Ô, Simone, eu coloquei no chat aí, ó. Todos abrir a câmera e tirar uma foto aí para registrar o momento. Isso. Quem puder abrir a câmera, quem não puder, não abre, não. O número de janelinhas, não sei como se coloca, mas tem um jeito de colocar mais janelas na tela. Aí a Simone fotografa para a gente, Simone, por favor. Porque daí faremos esse registro e vamos colocar aí nos anais do... Vamos precisar?
Aí, pronto. X em silêncio, né, Simone? Sempre em silêncio. Sorria. Muito bem. Prontinho. Muito obrigado, então, mais uma vez, por continuem acompanhando o Congresso. Nós temos a tarde plenárias e muito obrigado por estarem aqui com a gente. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado a todos, hein? Muito obrigado. Fantástico estar aí com vocês. Um abraço. Obrigado, Simone. Tchau, gente. Tchau, Felipe. Um abraço. Tchau. Muito obrigada e até mais. Valeu, um abraço aí. Valeu, viu? Muito bom. Ótimo.